Já vou explicar, tá, gente? Olha, aberturas da França, né, dos Jogos Olímpicos. A cantora Lady Gaga foi uma das principais atrações dos shows de abertura das Olimpíadas 2024. Então a Santa Ceia, a representação drag queen da Santa Ceia, ela tá gerando desespero total. E cada site tá falando de uma forma diferente, tá? Deixa eu trazer aqui a forma como o 247 tá falando da Santa Ceia drag queen. Show de horrores. Última ceia drag queen divide opiniões na abertura dos Jogos Olímpicos. Então, a última ceia drag queen, ela imagino que vai dividir opiniões tanto na direita quanto na esquerda. Eu preciso de opinião de vocês até para aprofundar no tema. Tá aqui. A iniciativa fez alusão a um quadro de Leonardo da Vinci que representou o encontro de Jesus Cristo com seus apóstolos. Todo mundo conhece o quadro da última ceia, né, gente? Então a gente não precisa aprofundar e nem precisamos explicar todas as teorias que estão ali dentro desse quadro. E aqui na fórum já está um xingamento, já está uma alusão aqui ao xingamento dos bolsonaristas. Desespero total dos bolsonaristas. E aí, deixa eu trazer para vocês primeiro resultado da enquete. Você concorda com a última ceia drag queen? O que é isso? 57%. Sim, 22% e não 20%. O que eu vou fazer? Vamos dar sequência aqui nas notícias e agora tá de novo a nova enquete, porque agora todo mundo vai saber o que é. Então é sim, não e tanto faz. Santa Ceia LGBT. Na abertura dos Jogos Olímpicos da França, nós tivemos a Santa Ceia, que é um quadro de Leonardo da Vinci, que representa a última ceia de Jesus Cristo com os apóstolos. Nós tivemos uma representação drag queen, uma representação LGBT mais QASYJ. Eu errei? Uhum. B2-4AC. A fórmula de Bhaskara. Essa todo mundo decora, né? É o binário conjugal. É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E se for o soma do cubo da diferença, o quadrado é o cubo do primeiro mais três vezes o primeiro vezes o segundo vezes o terceiro, aí vai, tá? É só ir seguindo essa lógica que tudo funciona. Vamos partir para as notícias antes de falar sobre o resultado agora, que já tá aí, tá para todo mundo. Vamos esperar chegar pelo menos em 200 opiniões para a gente falar, para eu aprofundar no tema. E vamos lá. Venezuela fecha a fronteira antes das eleições. Aqui no 247 fala que medida visa garantir a segurança da eleição presidencial na Venezuela. Gente, tem muito esforço no sentido de justificar os atos do Maduro. É muito estranha esse posicionamento. É o Elson do Baby Beef. Sim. O Elson do Baby Beef. Ele que descobre o horário da live, que ele não participa mais da live, ele descobre o horário da live e liga. Fala com o Elson que mudou para as 10 horas. Então olha só. Venezuela fecha as fronteiras antes das eleições. Gente, com todo... Nesse momento, com todo respeito, tá? Eu sei que todo mundo aqui gosta da política de não submissão aos Estados Unidos. Na Venezuela, a não submissão aos Estados Unidos está, sem dúvidas, atrelada ao governo do Maduro, mas cada hora um movimento mais estranho. E nesse momento eu digo que o presidente Lula, né, mandou o Celso Amorim para a Venezuela. Tudo bem, o Lula tá aí, né? Botando a mão no fogo pela Venezuela. O Celso Amorim não é obrigado a falar que deu tudo certo, mas é importante dizer para vocês uma coisa. É muita coisa estranha que está acontecendo na Venezuela, tá? Muita coisa estranha mesmo. E essa coisa de fechar as fronteiras, por mais que a gente tenha aqui no 247 que a medida visa garantir a segurança da eleição presidencial na Venezuela, nós temos que concordar que é uma coisa muito estranha, porque isso não acontece normalmente em outros lugares. Já pararam para pensar se no Brasil a gente tivesse uma política no sentido de fechar as fronteiras no período das eleições para garantir a segurança? Então, é uma coisa muito louca. Deixa eu pedir, hoje eu já parti direto para a questão da enquete, eu
Esqueci de agradecer aqui os comentários e pedir que vocês deixem o like, deixem o boa noite, que é muito importante, e compartilhem também. Boa noite, meu querido Léo Stoppa, você é bom demais, sobretudo de política. Não perco suas lives. Tenha um ótimo fim de semana. Um abraço. Sou de Coronel Fabriciano, Vale do Aço, MG. Sou seu fã. Muito obrigado, Lohan Portillo. Numa live de esquerda tá cheio de conservadores. Sim, tem muito conservador de esquerda. Porque a esquerda, ela não luta contra o conservadorismo. A esquerda luta contra vários elementos que são capazes de evitar o progressismo. E dentro desses elementos está o conservadorismo econômico. Mas o conservadorismo de pauta de morais, costumes, pautas identitárias, esse conservadorismo que vai contra as pautas identitárias, por exemplo, não é necessariamente o foco da esquerda do presidente Lula. A esquerda do presidente Lula está muito focada em acabar com a fome, desenvolver a indústria, desenvolver o comércio, educar a população brasileira. Quando a gente começa a misturar demais pautas identitárias, a gente começa a se perder. Então tem sim, pelo menos aqui nessa live eu concordo que tenha várias pessoas que são, apesar de serem de esquerda, são conservadoras. E ser conservador não é o maior pecado. O maior pecado é ser contra o desenvolvimento e contra o direito dos mais pobres comerem. Ser conservador não é o fim do mundo, não. Santa Ceia deve ter acontecido, foi passado. Hoje a versão da França ficou muito legal. As situações são diferentes. Viva o passado e parabéns à versão de hoje. Esse stop está muito estranho, EAR. Então já deixa eu começar, né? Deixa eu partir aqui. Já está chegando gente, deixa eu partir para um giro aqui das principais notícias, trazendo para vocês aqui os principais acontecimentos, enquanto o pessoal vai chegando, até para a gente dar aquela rebolada aqui na live. 8 anos depois do golpe, Dilma retorna ao Palácio da Alvorada. O presidente Lula disse que a ex-presidenta é sempre bem-vinda em sua antiga casa em Brasília. Dilma passeando por aqui, foi passear no Palácio da Alvorada. Agora, América Latina. Venezuela fecha as fronteiras antes da eleição. Esporte, tá aí a versão do 247, show de horrores. Última ceia, drag queen divide opiniões na abertura dos Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos de Paris são declarados abertos. Poder, classe dominante já escolheu o anti-Lula para 2026. É Tarcísio de Freitas. Aliados de Milei e Maria Corina Machado saudam espírito libertário da Venezuela. Olha, se o Milei está saudando o espírito libertário da Venezuela, porque a Venezuela vai passar em muita fome. Oposição venezuelana tenta criar clima de fraude em processo eleitoral pacífico, analisa cientista político. América Latina, líder da oposição venezuelana Machado, busca apoio externo de Lula contra Maduro. E aí, Brasil. Lula critica a ausência de governadores da direita em eventos federais e alfineta Bolsonaro. Lembrando que a intenção do Lula, obviamente, é governar para todo mundo. A intenção da esquerda é impossibilitar o governo Lula. Então, enquanto nós temos o Lula tentando... a intenção da direita é impossibilitar o governo Lula. Enquanto nós temos o Lula pelejando para governar e governar para todos, nós temos a direita pelejando para o Lula não conseguir governar nos estados onde a direita foi eleita. E olha, o máximo que o Lula pode fazer nesses estados é levar projetos, mas a direita prefere evitar que os projetos aconteçam nos estados onde a direita foi eleita do que deixar o Lula realizar projetos nesses locais. Muito obrigado, Maria, muito obrigado, Terezinha, e muito obrigado, Cleonice, que mandaram Pix. Eu queria dizer que o Pix está aqui, gente, quem puder ajudar, 3199-769-2494, mas você ajuda também compartilhando, tá? Compartilhamentos importantíssimos para o crescimento do canal. Stoppa, por gentileza, pode explicar a situação da Venezuela? Gratidão. Simone Tureta. Então, Simone, eu vou fazer exatamente isso agora, já que eu já ia mudar um pouquinho de assunto aqui para esperar o povo chegar para aprofundar no caso da Venezuela, mas deixa eu abrir aqui as últimas notícias sobre a questão da Venezuela. E eu queria dizer para vocês que a análise que eu estou fazendo da Venezuela, ela é baseada não na minha necessidade de necessariamente
criticar a Venezuela atual, tá, gente? Eu estou na vibe nesse momento de fazer uma análise isenta. Eu não voto na Venezuela, você não vota na Venezuela, nenhum venezuelano vai ver minha live para decidir em quem votar. Então, já que a minha opinião ela não vai mudar o resultado das votações na Venezuela, entendam minha opinião como simplesmente uma vontade de compartilhar conhecimentos. Porque, infelizmente, dentro da esquerda já tem cravada aquela ideia de que se o Maduro é inimigo dos Estados Unidos, o Maduro é nosso amigo, porque o inimigo em comum, que são os Estados Unidos, acaba fazendo com que Maduro se torne imediatamente nosso amigo. E o ponto é, claro que para a situação do Brasil, para os projetos do Lula em relação à América Latina, o Maduro é muito melhor. Então vamos pensar na seguinte coisa, qual que é o melhor para ser eleito na Venezuela, para a gente continuar com o sonho de criar uma união dos países latino-americanos, Venezuela, Maduro, claro. Mas em contrapartida, o comportamento do Maduro em relação à democracia está muito estranho. Está bem difícil nesse momento olhar para o Maduro e dizer que ele está com boas intenções em relação às eleições. No momento que o Maduro começou a perceber, então, o que está acontecendo na Venezuela? Deixa eu voltar lá atrás. Nós tivemos o Maduro visitando o Brasil, se comprometendo com o presidente Lula a mostrar para o mundo inteiro que as eleições na Venezuela são eleições limpas e, nesse processo, aceitar qualquer resultado, inclusive a derrota. Lá atrás, não tinham pesquisas que mostravam a possibilidade de outro candidato vencer. O outro candidato começou a campanha e apareceram pesquisas que demonstram a possibilidade da oposição ao Maduro vencer as eleições. Então, logo o Maduro viu o resultado das pesquisas, coisas estranhas começaram a acontecer. E coisas estranhas estão acontecendo por todos os lados. Nós tivemos a fala polêmica em que o Maduro mencionou a questão do banho de sangue. A direita compartilhou o banho de sangue como sendo uma ameaça do Maduro. O Lula acabou falando que esse banho de sangue é uma coisa muito estranha e aí a esquerda saiu compartilhando como uma ameaça do Maduro também, porque a esquerda nem observa o que está acontecendo, ela vai direto em cima daquilo que as lideranças estão falando. Desde o início eu falei aqui nesse canal que, gente, a fala do Maduro foi tirada do contexto. O que ele estava tentando dizer naquele momento é que se um camarada, fascista ganhasse na Venezuela e tentasse impor goela abaixo o domínio dos Estados Unidos, teríamos um banho de sangue. Isso que ele disse. Olha, se a direita fascista vencer aqui e começar a tomar tudo do povo, teremos um banho de sangue. Ele não falou que ele daria o banho de sangue. No entanto, o Lula acabou mordendo a informação errada. Eu não sei se foi estratégia do Lula para descolar do Maduro, mas não foi, porque o Lula está enviando lá o Celso Amorim para a Venezuela para endossar as eleições na Venezuela. Mas, de toda forma, o que aconteceu foi que o Lula falou isso. Em resposta veio o Maduro e falou um monte de asneiras. Dentro das asneiras, ele foi exatamente no calo. Ele simplesmente abraçou o discurso bolsonarista e disse que no Brasil as urnas não são auditáveis. Imediatamente após, a resposta foi: o TSE, que estaria presente na Venezuela durante o processo eleitoral, já falou que não vai mais. Então Maduro perdeu fiscais importantíssimos para garantir para o resto do mundo que as eleições foram bem na Venezuela. Por outro lado, o Lula manteve sim o envio do Celso Amorim como sendo um enviado da presidência da República. O enviado do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, os fiscais do TSE, não vão mais. E aí vem uma coisa muito estranha. Depois de tudo isso, nas vésperas da eleição, Maduro fecha as fronteiras da Venezuela. Aí vem aquela forçação de barra que eu desconfio muito. Muita gente hoje da esquerda está passando aperto para conseguir defender a Venezuela. Está aqui, por exemplo, Brasil 247, que admira o posicionamento do Maduro em lutar contra o domínio dos Estados Unidos, está passando aperto. E eu já saí dessa há muito tempo e já falei que não dá para continuar com essa onda de colocar o Lula para carregar o Maduro nas costas. Simplesmente não dá. E aí, nessa brincadeira, o Maduro só vem fazendo coisas estranhas. Colocou em xeque, e isso para os bolsonaristas vai ser uma festa, o Maduro falando que as urnas eletrônicas brasileiras não são confiáveis. Olha só,
O cara entregou pro bolsonarismo de mãos beijadas aquele que seria o argumento do bolsonarismo contra a esquerda no Brasil, contra o Lula. E aí esse Maduro demonstrou que está totalmente louco no momento que ele falou do TSE, e aí perdeu os fiscais do TSE. Então pensa bem, qual foi o esforço do Maduro? Porque os fiscais do TSE, o que eles fariam no Brasil, ou na Venezuela, os fiscais do TSE iam endossar e falar, foi tudo bem. Maduro não fez questão nenhuma de insistir com os fiscais do TSE para irem. Porque, olha, eu estou fazendo um trabalho, eu estou fazendo um experimento, sou cientista, estou fazendo um experimento. Quanto mais pessoas forem ao meu experimento para testar que ele funcionou, melhor. Então a presença dos fiscais do TSE na Venezuela seria uma coisa fantástica para o Maduro mostrar para o mundo que as eleições foram transparentes. No entanto, os fiscais do TSE desistiram de ir, o TSE falou que não envia, o Maduro também não insistiu no envio, tá tudo muito estranho. Isso me liga sinais de que o Maduro não está com boas intenções, isso me dá um pouco de medo. E o Maduro tem características semelhantes às características do progressismo brasileiro no que diz respeito à luta contra o imperialismo americano. No que diz respeito a não admitir o imperialismo americano, o Maduro ele é muito parecido com o Lula. Mas nessa coisa de governo cívico-militar, Maduro é igual o Bolsonaro nessa onda de governo cívico-militar, né, gente? Essa coisa de banho de sangue, essas conversas estranhas, estão me dando um pouco de medo do Maduro. Então, para dizer para vocês, né, de uma forma bem clara, lá atrás, enquanto o chavismo vencia as eleições municipais, regionais, e o Maduro vencia, tudo bem, muitas investigações na Venezuela apontavam para o império destruindo a Venezuela e o Maduro com a maioria dos votos, lá atrás, tudo bem. Agora, nesse momento em que o próprio Maduro está demonstrando uma certa fragilidade, ele mesmo não está acreditando no processo eleitoral e está tomando medidas estranhas como essa, eu tenho um pouco de medo. Então, continuar dizendo que, primeiro, o Brasil não deve, a esquerda não deve bater palmas para o Maduro, ainda que a esquerda queira o Maduro eleito, porque bater palmas para o Maduro é bater palmas para um cara que está governando um país que está passando dificuldade. A culpa é dos Estados Unidos? Mas vocês acham mesmo que 200 milhões de brasileiros sabem disso? Não. Então, quando a gente fica batendo palmas para o Maduro, a gente não ajuda o Maduro em nada. Bater palma para o Maduro não vai fazer o Maduro conseguir sair do imperialismo americano. Não vai. Mas, em contrapartida, vai fazer com que a direita fale que a gente está apoiando o imperador comunista, ditador, que não deixa a Venezuela crescer. Porque, para o leigo, a Venezuela está passando dificuldades por causa do Maduro e não por causa do embargo. Então, é um assunto muito delicado. Vai ser uma bomba que está nas costas da esquerda para explodir a qualquer momento. É um peso muito grande. E nós não estamos em condição de carregarmos os problemas que a gente tem no Brasil, mais o problema da Venezuela. Não dá para fazer tudo isso. O Mago Supremo, vamos colocar os pingos nos is, sem esquecer dos jotas. Maduro está promovendo o estado de sítio na Venezuela. Ele é apenas um Bolsonaro que fala espanhol, antidemocrático, golpistas, difere exclusivamente o anti-imperialismo, apenas. Esse é o meu ponto. O Mago Supremo falou tudo. Queria dizer para vocês, eu peço desculpas, gente, mas a única coisa que o Maduro me deixa, nesse momento, animado é que o Maduro, por não estar do lado dos Estados Unidos, ele vai estar do lado da Unasul. Só isso. Mas essa onda de imaginar que o Maduro seria um Lula venezuelano, não dá. Não dá para acreditar nisso mais, não. Fechar as fronteiras significa impedir que venezuelanos em países vizinhos compareçam às eleições e votem na oposição. Maduro já era. Pobre da Venezuela. Dom Sebastião. Muito obrigado, Dom Sebastião, pela colocação que acabou acrescentando aqui. Olha, fechar as fronteiras significa impedir que venezuelanos em países vizinhos compareçam às eleições e votem na oposição. Olha só. E aí eu pergunto para vocês, nós vamos continuar colocando a mão no fogo pelo Maduro? Nós vamos continuar associando o Maduro ao presidente Lula? Nós vamos continuar dizendo que o Maduro representa a esquerda, gente? O Maduro representa o bolsonarismo. Quem colocou a Polícia Federal para não deixar o processo eleitoral andar corretamente foi Bolsonaro. Então, peço desculpas aos veículos de esquerda, porque tem veículos de esquerda apoiando o Maduro, eu não sei porquê, tá, gente? Veículos
eles normalmente possuem apoios e talvez não é só ideologia. O que eu posso dizer para vocês é que, como eu sou livre, eu corro o risco aqui de ser cancelado, mas continuar conduzindo a esquerda nesse sentido de bater palmas para esse Maduro, que tem demonstrado muita loucura nos últimos tempos, não acho correto, não. Deixa eu agradecer a todos vocês pelas participações. Deixa eu pedir nesse momento que deixem uma boa noite, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante mesmo. E deixa eu passar aqui para outro ponto, né, que nos deixa um pouco assustados. A Alana mandou: nada de estranho, conheço Venezuela há 38 anos, todas as eleições as fronteiras são fechadas. Pedro Salvador. Muito bom, Pedro Salvador, trazer isso pra gente. Pedro Salvador, explica por que as eleições são fechadas durante o processo eleitoral. Porque o que seria a intenção de fechar as eleições? Deixa eu tentar colocar aqui, agora o Cassiano San eu consigo colocar, porque o de 2 não aparece aqui em cima, mas eu vou ler. Suas análises estão de fato acontecendo. O cara está torado. Quando Mito realizou que iria perder, culpou as urnas. O petróleo é da Venezuela, não dele. Bom, nesse momento a gente está vendo o Maduro repetir o Bolsonaro, né? Criando um monte de desculpa para falar por que ele pode ser derrotado. Muito obrigado, Cassiano San. E aqui agora está aparecendo: boa noite, Léo. É estranho a Universal na Venezuela. Tudo isso está me deixando um pouco assustado, porque o Maduro ele está aplicando o modelo do Bolsonaro na Venezuela. E a Regina Silva: se mete o pau no Maduro, dá ponto para a direita. Esquerda tem que se unir. Eu falo diferente, Regina. Aqui nesse canal, eu dou a minha humilde opinião, e eu posso estar errado, tá, gente? Eu dou a minha humilde opinião que a esquerda se associar ao Maduro, que está todo perdido, está todo na loucura, corre o risco da esquerda ser vista como ditadora. Eu tenho muito medo dessa esquerda, da parte da esquerda que não quer aceitar, não quer enxergar que talvez o Maduro não esteja necessariamente tão democrático quanto dizem. E já que o Maduro não está tão democrático assim, para que a gente vai ficar pondo a mão no fogo por ele? É opinião, tá, gente? Eu não estou aqui nesse momento dizendo que... Muito obrigado, Maria Célia Monteiro. Mais uma vez, muito obrigado, Mago Supremo. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que pensar igual a mim, não. E agora deixa eu trazer mais coisa aqui a respeito da Venezuela para já sair desse assunto. Aliados, Milei e Maria Corina Machado saúdam espírito libertário da Venezuela. Os caras já estão começando a comemorar a derrota do Maduro. A narcocapitalista Milei proferiu uma série de ataques ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. O anarcocapitalismo tem um poder muito grande de seduzir idiotas. Jesus. E tá aí, né? Espírito libertário da Venezuela. Sim, mas eu não acredito, só para tranquilizar vocês, gente, eu não acredito que a Venezuela esteja indo para a mesma direção do Milei. Ainda que o Maduro seja derrotado na Venezuela, não há margem para a estupidez libertária do Milei na Venezuela. O que a gente pode ter é o meio ponto. Qual que é o ponto do Nicolás Maduro? O Nicolás Maduro se tornou extremamente odiado pelos Estados Unidos porque o Nicolás Maduro fez uma coisa que não é errada, que é certa. A questão da anexação da Crimeia, que aquilo ali eu não concordo não, tá, gente? Agora, no que diz respeito à questão do petróleo, Maduro simplesmente buscou o direito de vender pelo preço que ele quer. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos querem pagar o preço mundial. Só que petróleo não é igual qualquer produto commodity. Por exemplo, olha, milho. Milho é o grão de milho, né? Pouquíssima variação do milho feito num lugar para o milho feito no outro. Tem variação? Tem, mas é pouquíssima. Dá para usar o preço mundial? Dá. Mas em contrapartida, imagina o seguinte: o petróleo da Venezuela é o mais produtivo que tem. Vamos imaginar que o petróleo da Venezuela tenha o dobro da produtividade do petróleo do resto do mundo. É justo o Maduro vender pelo mesmo preço? Então, para quem quer entender por que os Estados Unidos estão atacando a Venezuela há muito tempo, é porque, para os Estados Unidos, a Venezuela deve ser obrigada a vender o petróleo pelo preço do petróleo do resto do mundo.
O Maduro acha que não. Se o petróleo deles tem mais produtividade, ele tem que ser mais caro. E aí tem toda essa confusão. Os Estados Unidos investiram em refinarias especializadas no petróleo venezuelano. A Venezuela continua vendendo para os Estados Unidos, mas a confusão é muito grande. O meio termo foi negociado aqui no Brasil, eu acredito, tá? Essa é a parte da minha análise. O Maduro veio aqui para o Brasil, encontrou um meio termo e falou com o Lula: quer saber de uma coisa? Vamos parar com essa confusão, eu vou ceder, vai acabar o embargo, vamos chegar num ponto... num ponto de encontro de interesses dos Estados Unidos e a Venezuela. Maduro viu que não adianta continuar brigando, é melhor liberar o petróleo e pronto. Nessa brincadeira, o Lula endossou o Maduro, falou que as eleições seriam sim eleições confiáveis na Venezuela. E o que aconteceu? Tudo começou a desandar, porque o candidato da oposição começou a crescer nas pesquisas. De qualquer forma, se o candidato da oposição for eleito, ainda que o candidato da oposição entregue tudo para os Estados Unidos, a situação vai melhorar aparentemente. Sabe por quê? Porque a Venezuela está sendo embargada. Nessa condição de embargo, como a gente não tem nenhum país digno, como uma Rússia, uma China, um país que poderia tirar a Venezuela da condição de miséria, oferecer equipamentos, oferecer as coisas que os Estados Unidos não deixam entrar na Venezuela, o que acontece é, infelizmente, uma situação em que o povo venezuelano está passando dificuldade. É por culpa do governo venezuelano? Não, é por culpa dos Estados Unidos. Só que os caras possuem o poder de influência. Então, o que acontece com a Venezuela hoje? Se o Maduro continuar, o Maduro já fez um acordo que vai negociar com os Estados Unidos, o embargo pode acabar. Mas para ele continuar, ele tem que vencer nas urnas. Se o Maduro não aceitar a derrota nas urnas ou controlar o processo eleitoral, os embargos continuam. Maduro vai continuar comendo muito bem. Se o Maduro interferir no processo eleitoral, ele não vai passar fome. O povo venezuelano vai continuar sofrendo o embargo. Agora, se o Maduro for derrotado e aceitar a derrota, vai entrar um capacho dos Estados Unidos. Pode ser que seja um capacho dos Estados Unidos, pode ser que seja um cara determinado a restabelecer os negócios com os Estados Unidos, mas do jeito que está, não dá para ficar. É preciso que a Venezuela, o povo venezuelano, tenha condições, né, de partir para frente. Cláudio Bonfá: Léo, você acha que Itamar era progressista? Tenho orgulho do Itamar. Tem uma foto com ele também, tá? Tenho orgulho do Itamar Franco. Eu tenho uma foto com o Lula, tenho uma foto com a Dilma, tenho uma foto com o Itamar Franco. E só não tenho uma foto com o Fernando Henrique, mas tem o Bolsonaro segurando minha foto, pedindo para atacar o meu canal e derrubar meu canal. Deixa eu trazer aqui, a Alana pediu para ler o comentário dela, deixa eu ver aqui. Não faz sentido passar pano para absurdos feitos por qualquer pessoa ou político só porque ele possui características do escopo da esquerda. Precisamos ser críticos. Gado na esquerda, não. Eu também concordo, não dá para olhar e falar: olha, porque o Maduro é um camarada que está do lado da esquerda, vamos passar pano para ele. Não é assim que funciona. Deixa eu agradecer o Cassiano. Muito obrigado, Cassiano Sam. Assim como existe gusano cubano, aqui nos Estados Unidos existe gusano venezuelano. Chaves, Lula, Dilma, Maduro serão ditadores porque defendem o pão da terra. É exatamente isso. No momento em que um governo, no momento que um presidente defende que os frutos daquela terra são do povo e não dos capitalistas dos Estados Unidos, a partir do momento que um presidente começa a defender que a riqueza produzida por sua nação deve ser do povo e não dos capitalistas, ele se torna ditador. Então, o que é ditador? Pessoas me perguntaram aqui se o Maduro é ditador. Depende de qual o conceito, né? O conceito de que ditador é aquele cara que dirige tudo sozinho, sem aceitar o parlamento, sem aceitar a justiça, Maduro não é ditador. Mas no sentido estadunidense, o Maduro é ditador. Por quê? Maduro luta para o petróleo venezuelano ser do povo venezuelano e não das empresas multinacionais estadunidenses. Isso faz do Maduro ditador. Nesse sentido, obviamente, Cuba é uma ditadura. Nesse sentido, Coreia do Norte é uma ditadura. Todo lugar que não quer entregar para os estadunidenses, a Rússia, por exemplo, ela não quer abrir o capital para os estadunidenses, né, para BlackRock ser dona das empresas na Rússia.
Então, o que acontece? É ditadura. Então, o conceito estadunidense de ditadura é exatamente esse. E vamos lá, vamos para mais uma, tá? E tá aqui, né? No 247, que defende muito Maduro, e é preciso que a gente consiga ver pelos dois lados. Oposição venezuelana tenta criar clima de fraude em processo eleitoral pacífico. Fecha aspas, analisa cientista político. A Constituição venezuelana não impõe o limite de reeleições para o chefe de Estado. O pleito tem apenas um turno e ganha quem tiver o maior número de votos. E aí, será que realmente a oposição estaria, né, trazendo esse clima de desespero? Está no Opera Mundi, ou será que não seria, né, a visão das pessoas que não querem aceitar que talvez a oposição esteja com a maioria? Eu tenho minhas dúvidas e volto a dizer que sim, eu sou a favor e claramente a favor da ideia de um Nicolás Maduro vitorioso, mas vitorioso democraticamente, gente. Eu não sou a favor da ideia de que o Maduro tem que vencer de qualquer maneira, senão ele tem que dar um golpe, senão vocês vão me chamar de bolsonarista. Então o que eu penso nesse momento é, Maduro realmente tem a maioria? Se o Maduro tiver a maioria e ganhar nos votos sem controlar o processo eleitoral, parabéns Maduro, melhor para nós, né? Negócios com a Venezuela vão ser facilitados. Agora, se ele não tiver a maioria e o processo eleitoral não for respeitado, o risco que a gente sofre, e é um risco considerável, é do povo venezuelano continuar passando fome, né? O embargo continuar. Isso é vantagem para alguém? Não. Isso não é vantagem para absolutamente ninguém. Talvez só para o governo que está no poder agora. Então, a oposição venezuelana tenta criar clima de fraude em processo eleitoral pacífico. Para Matias Capeluto, plataforma unitária tenta obscurecer eleição ao alimentar a narrativa da mídia ocidental. O pleito é neste domingo. Então vamos ver uma análise do Opera Mundi, que é especializado nas notícias ao redor do mundo. E já existem aí críticos dentro da Venezuela. Diversos especialistas já certificaram que o sistema de votação na Venezuela é um dos mais seguros e transparentes do momento. Portanto, esperamos um processo eleitoral legítimo e pacífico. Essa é a avaliação do cientista político argentino Matias Capeluto, que a Opera Mundi comentou a estratégia da oposição de criar um clima de fraude no pleito que acontece nesse domingo, dia 28/7, no país sul-americano. Atualmente, coordenador operacional do grupo de Puebla, a organização formada por 30 líderes de 12 países da América Latina, Capeluto analisa que o ambiente criado pelos opositores de Nicolás Maduro alimenta uma narrativa da mídia internacional que capitaliza o mesmo discurso há anos, de que as eleições na Venezuela são fraudadas. É o discurso do Bolsonaro, né? Muitas vezes, abre aspas para eles, né? Muitas vezes as pessoas tentam distorcer uma posição que é lógica e não tendenciosa. Todos devem aceitar os resultados e é por isso que Maduro e outros candidatos assinaram um acordo do Conselho Nacional Eleitoral para obedecer ao que o órgão determina. O candidato da oposição mais dura ao chavismo, que é o González, não assinou o acordo, disse. Para ele, essa postura da oposição é uma forma de obscurecer o processo eleitoral, declarando que, ao mesmo tempo, a própria ala direitista legitimou o processo eleitoral ao participar de simulações nas quais não foram apontadas irregularidades. Gente, isso é muito claro, tá? Pela reportagem do Opera Mundi, pelos pontos trazidos aqui no Opera Mundi, acontece que continua do mesmo jeito. Apesar do medo do Maduro, quem está fazendo, né, a palhaçada toda dentro da Venezuela, mais uma vez, é a direita. Quem está armando o golpe na Venezuela é a direita. E quando a direita cria a narrativa de golpe, continua o embargo, porque infelizmente o resto da mídia fala que teve golpe. Só que tem um detalhe, dessa vez o Maduro, ele se comprometeu, sendo vitorioso, se comprometeu a restabelecer os negócios com os Estados Unidos e parece que as coisas podem acabar esse grande problema, né? Olha, Cassiano Sam, neste sabadão, Léo Estopa, muito obrigado por suas aulas. Miss Léo ao quadrado, muito contente por ajudar.
na sua luta para a informação dos leigos. Fui. Muito obrigado, Cassiano San, grande apoiador aqui. Bom final de semana para você e muito obrigado pela companhia. E vamos nessa. Deixa eu trazer aqui mais comentários. Cadê o gado nojento de ontem, Leonardo? O gado nojento tá envergonhado. Deixa eu pedir Pix, porque tá faltando Pix, não tá chegando de jeito nenhum, gente, ajuda aí. Pix 31997692494 e pix@estopa.com.br. Eliomar Nascimento. Por favor, Leonardo Estopa, precisamos de vídeo aula ensinando quem paga impostos e quem recebe. Muitos pobres acham que pagam mais do que recebem. Você sabe explicar muito bem. Nossa, esse assunto é muito importante. Eliomar, eu vou ver se eu faço um vídeo curto sobre isso. Até vale a pena fazer um vídeo curto, um vídeo médio, um vídeo longo. O que chegar melhor, chegou. Porque realmente esse assunto é importante. Tem muito pobre por aí falando que paga impostos. E quando o pobre fala que paga impostos, bate um desespero, né? Porque o pobre é o cara que recebe os impostos. É uma coisa muito complicada. Agora eu vou passar um pouquinho aqui pelo assunto da Santa Ceia LGBT dos Jogos Olímpicos. Gente, o que aconteceu? De uma forma muito simples. Tá a enquete lá em cima. Eu acho que eu vi, né, que nessa segunda enquete agora, o tanto faz e o você concorda sim venceram. Então vamos dizer que... Vamos falar os que discordam. São 30 e poucos % que discordam. Tá aqui, ó. Você concorda? Sim, 34%. Não, 33%. Tanto faz, 31%. Primeiro eu quero comentar essa enquete, porque essa enquete mostra uma coisa muito interessante. Dentro aqui da esquerda, nós somos um canal de esquerda, pouquíssimas pessoas que estão assistindo hoje são de direita, e 33% não concordam. Por que é importante dizer que 33% não concordam? Porque, gente, é natural. Nós estamos falando de uma representação daquela que seria a última ceia de Jesus Cristo, sendo utilizada para caracterizar um movimento que não é unânime, não é aceito com unanimidade como sendo um movimento plenamente compatível com o cristianismo, que é a maior religião do mundo. Então, vou repetir, vou dizer que não estou nesse momento dizendo que está tudo errado, não é isso. O que eu estou dizendo nesse momento é que dentro da esquerda, nós podemos dizer que temos quase 1/3 da esquerda, olha lá, 33%, é 1/3. Se fosse 33,3 seria sim 1/3, né? Mas é praticamente 1/3 da esquerda que não concorda, e provavelmente não concorda, primeiro, porque não cabe afrontar a religião ou tentar adequar a religião às questões LGBT+. Agora eu queria dizer para vocês alguns pontos relacionados ao quadro da Santa Ceia, porque apesar de que nós temos aqui, né, todo o preconceito, e na direita provavelmente é o contrário, tá, gente? Na direita talvez a gente tenha 66% do pessoal falando que não concorda absolutamente. Então lá vai ser, enquanto aqui tem 34% concordando, lá provavelmente vai ter tanto faz, não concorda, vai ser uns 70%, tanto faz 20%, concorda 10%, no muito que tiver. Então eu queria dizer para vocês agora que as pessoas, elas têm na cabeça delas determinados conceitos que são formados pela cultura e não dá para mudar no choque. Todos os movimentos que são movimentos de choque, eles acabam revoltando. E aí a gente acaba perdendo pessoas. Porque imaginem o seguinte, dentro da esquerda nós temos religiosos, e dentro da esquerda nós temos religiosos que pensam, olha, eu respeito os LGBTQ+, e etc., mas eu não acho que os LGBTQ+, devam fazer qualquer tipo de demonstração associando a religião. Por quê? Porque é errado? Não, não é porque é errado, é a crença das pessoas. Eles acham que é isso, pronto. E aí, quando a gente tem esses movimentos associados à esquerda, a gente tem a possibilidade de geração de revolta, geração de ódio, tá aqui, né? Dentro da Fórum, a Fórum diz que as redes estão inundadas com chorume de preconceituosos. Dentro do 247, a gente já tem uma versão mais equilibrada.
Show de horrores. A Última Ceia, drag queen divide opiniões na abertura dos Jogos Olímpicos, né? O 247 veio mais standard, mais assim, padrão, sem puxar para um lado nem para o outro. E agora eu queria trazer para vocês algumas curiosidades, exatamente porque... Deixa eu colocar aqui a Última Ceia. Deixa eu colocar a imagem aqui da Última Ceia. Apesar do quadro ser muito polêmico, e o Leonardo da Vinci ele fez exatamente para sapecar de vez muitos conceitos escondidos da religião, eu vou trazer algumas coisas que eu estudei. Não sei se vocês se lembram, eu me formei em teologia e estudei algumas coisinhas a respeito do preconceito e do machismo dentro da religião cristã. Deixa eu agradecer o Cassiano que diz: se a Bíblia dos Evangelhos for a Sagrada Bíblia, serei Judas na história e chamaria Jesus de comunista. Exatamente, né? Se, obviamente, não dá para concordar que os Evangelhos seguem a mesma Bíblia que o cristianismo tem. Mas mesmo, até vou falar sobre a Bíblia agora. Se a Bíblia dos Evangelhos for a Sagrada Bíblia, serei Judas na história e chamaria Jesus de comunista. Obrigado, Cassiano Sam. Vamos lá falar um pouquinho disso aqui, que é polêmico, é uma coisa bem legal para o Sabadão da Conspiração, mas além de ser legal para o Sabadão da Conspiração, cabe também no Sextou. Vamos lá. Tá aqui, 20 curiosidades sobre a Última Ceia, obra-prima de Leonardo da Vinci. Qualquer um pode pesquisar as várias curiosidades. Eu vou trazer para vocês aquelas que eu estudei a respeito do cristianismo, colocando aqui o quadro do Leonardo da Vinci. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, e agora eu queria enquete, eu queria que a Lana fizesse uma enquete. Essa pessoa que está do lado de Jesus, eu vou lá com a setinha, gente. Eu imagino que vocês estão conseguindo ver a setinha. Quem sabia... Melhor, você acredita que a pessoa que está ao lado direito de Jesus Cristo, que é essa que aparece na esquerda do vídeo, tá? A pessoa que está à direita de Jesus Cristo, você acredita que a pessoa que está à direita de Jesus Cristo é Maria Madalena? Essa é a primeira pergunta, porque eu gostaria de saber quantas pessoas aqui sabem da história do cristianismo que a igreja não conta. E eu vou contar para vocês, e aí eu peço compartilhamento, que agora nós vamos para a parte mais reflexiva da live. Você acredita que a pessoa que está à direita de Jesus Cristo é Maria Madalena? Sim ou não? Você acredita ou você já sabia, né? Porque eu estou dizendo isso aqui e seria, nesse momento, até uma introdução a esse ponto. Maria Madalena ali na foto com Jesus Cristo. E aí eu já explico para vocês. Bom, vou direto para o assunto. Maria Madalena, segundo a parte do evangelho que foi escondida, sim. O evangelho que nós temos não é, né, o evangelho que está na Bíblia não é o evangelho de Cristo. O evangelho que está na Bíblia é um fragmento do evangelho de Cristo. Quando foram compilar a Bíblia, homens comuns do Império Romano, que estavam formando ali a Igreja Católica, eles decidiram, isso pode, isso não pode, né? No movimento que é chamado concílio. Nesse concílio, quando se reuniram pessoas comuns, não apóstolos de Cristo, ponto 1 para vocês, não existe nenhum pedaço original da Bíblia, nenhum. Tudo que existe hoje é cópia da cópia da cópia da cópia, não existe nenhum pedaço original. Alguns fragmentos de textos antigos atribuídos à Bíblia foram encontrados na biblioteca de... eu esqueci como que fala, Nag Hammadi, alguma coisa assim. E ali nesses fragmentos existem partes do evangelho que foram escondidas, que aqueles dos concílios, né, os religiosos, não colocaram na Bíblia. A parte mais interessante que foi escondida da população é a parte que fala sobre o apóstolo mais amado por Jesus Cristo, Maria Madalena. Então, isso gera um reviravolta, né? Isso gera um desespero na cabeça dos religiosos machistas.
Desculpa. Primeiro, Jesus não era branco. Segundo, o mais importante apóstolo de Jesus Cristo não era Pedro. Quem criou isso foi a igreja para estabelecer, através do machismo, uma igreja de homens. Ponto 1. Deixa eu decepcionar todo mundo. Cristo não era branco. E nem era da minha cor. Os outros falam que eu sou branco. Cristo era escuro mesmo. O cabelo dele era como uma lã, na Bíblia, né? Esse Cristo que não era branco não escolheu nenhum dos apóstolos homens, machos, para ser o seu apóstolo mais importante. Era Maria Madalena. Mas peraí, Maria Madalena não seria prostituta? Não, a Igreja Católica criou essa história. São 3 Marias Madalenas na história de Cristo. E dessas 3 Marias Madalenas, uma delas não foi pega em adultério. Ela estava fazendo coisa errada. Podia ser, por exemplo, fazendo campanha para o Bolsonaro, mas foram direto na questão sexual, porque a questão moral sexual tira completamente a reputação da mulher, né? Então foi muito fácil dizer que Maria Madalena, que foi perdoada por Jesus Cristo naquela situação lá do apedrejamento, ela seria a mesma Maria Madalena, apóstolo de Jesus Cristo. Porque aí todo mundo olharia para lá e falaria da seguinte forma: olha, Maria Madalena, aquela que é a prostituta, não, são 3 Marias Madalenas. Mariana e Conceição fala que viaja. Eu viajo mesmo, Mariana e Conceição. Viajei por 4 anos fazendo teologia. E mais 1 ano pesquisando sobre isso. Viajo mesmo. Eu gosto de viajar. E aí, eu sei que você vai falar comigo, não está na Bíblia. Tudo bem, fica na sua agora. Deixa eu viajar tranquilo. E deixa eu viajar aqui, eu vou fumar uma água. Alano, pega água para mim que eu tô com sede, fazendo um favor. Vou fumar uma água agora para eu viajar tranquilo. Maria Madalena eram 3. A Igreja Católica criou a Associação das 3 Marias Madalenas. E aí eu vou contar para vocês uma coisa muito legal. Nos últimos anos agora a Igreja Católica retificou todo o estrago que fez contra a história de Maria Madalena. Sim, a Igreja Católica voltou atrás. Admitiu que Maria Madalena talvez não fosse a prostituta, mas durante todo o tempo diziam que era. Por quê? Medo da Igreja Católica de que as pessoas soubessem que o apóstolo mais importante de Cristo era Maria Madalena. E não era Maria Madalena prostituta, era Maria Madalena que acompanhava Cristo. O machismo, ele era tão pesado, mas tão pesado naquela época. Quem tiver curiosidade, aprofundem-se no Evangelho de Tomé. A Igreja Católica tirou da Bíblia, claro, tirou dos livros que foram reunidos na forma de Bíblia. Gente, para quem não sabe, ninguém escreveu a Bíblia, não. Foram vários livros relacionados à história de Cristo que foram unidos ali e fizeram a Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia não tinha que ter o Velho Testamento, não. Juntaram para conquistar os judeus para o cristianismo. Olha, gente, judeu, pode vir, que o cristianismo é uma continuidade do judaísmo. Inclusive, aqui na Bíblia, tem aqui o Pentateuco. Então, só para trazer para vocês um pouquinho de política conectada à religião, a Bíblia não nasceu para ser um livro que trouxesse toda a história de Cristo, nem nasceu para ser um livro sagrado. A Bíblia foi escrita por seres humanos, o Evangelho foi escrito nem pelos apóstolos de Cristo, o Evangelho foi escrito por pessoas que conheceram os apóstolos de Cristo. E aí tem reflexões do tipo, olha, peraí, se Jesus estava sozinho no deserto, quem que escreveu a história dele no deserto, se ele estava sozinho no deserto? E vamos nessa, né? Muita reflexão é necessária nesse momento para a gente refletir essa questão da religião. Vamos lá. Acabei de tomar óxido de hidrogênio aqui para ficar doidão. Essa pessoa que falou que eu estou viajando aí, fique sabendo que eu sou consumidor de óxido de hidrogênio. Então vamos nessa. No livro Evangelho de Tomé, que não foi colocado na Bíblia, porque obviamente ele derrubaria a necessidade das igrejas, né? O Evangelho de Tomé, inclusive, é o livro citado em O Estigmata, que a Igreja Católica escondeu durante muito tempo. O Evangelho de Tomé, lá no final, para vocês terem noção de como a coisa era louca, os apóstolos de Cristo estavam brigando com Cristo porque Cristo colocou Maria Madalena entre eles. Olha o nível do machismo.
Tava aquela misoginia total. E os apóstolos falando que Maria Madalena não era digna de estar entre eles porque ela não era homem. E sabe como que Jesus respondeu? Jesus não fez discurso feminista porque ninguém ia aceitar discurso feminista naquela época. De acordo com o evangelho de Tomé, Jesus respondeu da seguinte forma: eu a farei homem para que seja digna de estar entre nós. Bem interessante, né? Nesse momento a gente diria, Jesus era machista? Não, Jesus era adequado ao momento. Não adiantava Jesus tentar brigar contra o machismo estrutural que já existia há muito tempo e principalmente existia em função da religião que ele veio para aperfeiçoar, que era o judaísmo. Então Jesus, no lugar dele brigar com tudo e com todos, ele precisava defender Maria Madalena para que elas estivessem entre os apóstolos. Ele disse, olha, a farei homem para que ela possa estar entre nós. Outros tentaram desclassificar Maria Madalena, não sei o que seria desclassificar, mas outros tentaram esconder a história de Maria Madalena, tentando dizer que ela seria a mulher de Jesus Cristo. Outros tentaram trazer isso. A história não fala que ela é a mulher de Jesus Cristo, mas nos evangelhos falam que ela era o apóstolo que Cristo mais amou. Desculpa aí a galera que se sente ofendida por isso, tá? E nesse momento em que Jesus Cristo, né, após a morte de Jesus Cristo, os apóstolos se uniram em torno de Maria Madalena para perguntar a Maria Madalena o que Jesus Cristo deixou para ela. Né? Eles admitiam que ela seria o apóstolo mais amado por Cristo, e aí perguntaram para Maria Madalena se existia algum ensinamento deixado por Cristo para ela que não teria sido dado para os outros. E aí, a pergunta nesse momento é, olha o nível do poder. Maria Madalena, apesar de que ela foi contestada, rolou muito machismo naquele momento, mas Maria Madalena estava com a faca e o queijo na mão naquele momento para falar o que ela quisesse. Ela poderia, quando ela foi indagada pelos apóstolos a respeito de o que o Senhor deixou para você que ele não deixou para nós, ela poderia ter dito a seguinte coisa: ele deixou para mim que eu vou governar e eu vou ser a nova Cristo e que eu que vou mandar. Não, ela virou e falou: a coisa mais importante que o Senhor deixou comigo para passar para vocês é: nenhum poderá se colocar como legislador e nada poderá ser colocado ou tirado daquilo que o Cristo nos ensinou. Olha, gente, com essas frases a Maria Madalena acabou com a possibilidade de ter igreja. Gente, a Maria Madalena, no momento que ela trouxe, ninguém pode ser legislador, ninguém pode sentar com um grupinho para interpretar a Bíblia, acabou com a possibilidade de ter igreja católica, concílios. Com essa frase, a Maria Madalena virou o pessoal e falou: gente, ninguém está aqui para continuar escrevendo o cristianismo, não. O que Jesus deixou é aquilo e pronto. O que a gente pode fazer é propagar o que ele deixou. O que a Igreja Católica faz desde o início? Deixa eu agradecer muito mesmo o Jader, que mandou um pix aqui. Muito obrigado mesmo, Jader. Quem puder mandar pix, está aqui, gente. 31997692494. Ajudem com o pix. A Lana tá puxando minha orelha que eu tô esquecendo de pedir o pix. Eu vou pôr os comentários aqui. Todo mundo já entendeu que a Maria Madalena tá aqui, né? Então, olha só. Maria Madalena, no lugar dela virar e criar um monte de coisa, ela falou exatamente o contrário. Jesus disse que ninguém pode criar nada. O máximo que pode existir é o que ele deixou. Acabou com a igreja. Acabou com possibilidade de igreja católica ou qualquer igreja para o cristianismo. Porque qual que é a intenção das igrejas? Modificar o ensinamento que foi deixado por Cristo para ter compatibilidade com o interesse do pastor. Nelson Oliveira. Gente, quem quiser ler, tem um compilado de material muito bom que chama Evangelhos Apócrifos. E lá conta a história de onde eles foram encontrados, lá conta a história também, além de onde eles foram encontrados, qual que é a história desse evangelho. Então, assim, tem inclusive uma parte muito bonita do evangelho que é a história do início do cristianismo, que é a história da infância de Maria. Muito legal mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Evangelhos Apócrifos. Procure
Procura simplesmente evangelhosapócrifos.pdf. Vai ter um monte, tá, gente? Viu que te chamaram de filho de Satã? Me chamaram de filho de Satã? Gente, eu sou filho de Geraldo Valdo Stoppa e Dona Inês Aparecida Rocha Stoppa, eu não sou filho de Satã. E olha, minha mãe vai ficar brava de falar isso, de se falar que ela traiu meu pai com esse tal de Satã. Peraí, Satã era bonitão? Satã tem herança? Porque se conseguir reconhecer aí essa, né, a minha afiliação com Satã, talvez, bom, enfim, falem o que quiserem, tá aqui, tá? Vou colocar aqui mesmo, sofram aqueles que não gostam da verdade. É só pesquisar Evangelhos Apócrifos, e tá aqui, Evangelhos Apócrifos, tem PDF, Evangelhos Apócrifos na academia, Apócrifos da Bíblia, 5 Evangelhos Apócrifos, livros apócrifos grátis, então dá pra achar fácil, tá, gente? Não é rocket science que é difícil de entender, não, é coisa simples. Então vamos continuar. Tá aí, né? Jesus Cristo, ele deixou os ensinamentos com os apóstolos que passaram para frente. A única coisa que Maria Madalena falou foi: ninguém pode colocar nada, nem tirar nada do que Jesus deixou, e ninguém pode ser legislador. Não pode ter concílio, não pode ter pastor fulano de tal interpretando a Bíblia, pastor Feliciano falando que a descendência de Caim são os negros da África, não pode ter nada disso. Absolutamente nada desse tipo. Que a marca deixada no povo de Caim seria a cor da pele. Não, pode ter essas coisas não. Até porque o ser humano começou na África. Nessa brincadeira toda, a inclusão dos evangelhos que foram excluídos da Bíblia e hoje são chamados de apócrifos, a inclusão deles na Bíblia deslegitimaria a igreja. Não precisa de ter intermediário entre o homem e Deus. Porque para quem crê na santidade, né, para quem crê em Deus na forma da Santíssima Trindade, que é uma das crenças relacionadas a Jesus Cristo, tá, gente? Para quem crê que Jesus Cristo é Deus e que existe, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, a leitura da Bíblia bastaria junto com o Espírito Santo iluminando a pessoa. Você não precisa de um safado, de um Feliciano, você não precisa de um Magno Malta, não precisa de ninguém para poder te falar o que a Bíblia está escrito. Porque a sua leitura seria imediatamente intermediada pelo Espírito Santo. Porque às vezes uma frase que está na Bíblia, para uma pessoa ela quer dizer uma coisa, para outra ela quer dizer outra. Exatamente, o Espírito Santo estaria aí para intermediar e falar: essa passagem diz isso. Respeitem o Stoppa, povo. Sou cristão conservador e mesmo pensando diferente, respeito outras opiniões. Deve ter muita gente me xingando, né? Conta pra mim, Alan. Deve ter muita gente me xingando aí. Deve estar até engraçado. Não, só umas duas. Tem umas duas me xingando. Até posso xingar à vontade que eu tô nem aí. Então, nessa brincadeira, o pastor seria um impostor. Sabe por quê? Porque a Bíblia não precisa de ninguém para interpretar. Curso bíblico. Como assim curso bíblico? Se a Bíblia foi deixada para a pessoa ler e ter inspiração do Espírito Santo, que curso bíblico o quê? Uma vez eu perguntei pro Serjão bolsonarista se ele já leu a Bíblia. Não, cara, eu participo lá dos encontros de estudo bíblico. Qual é encontro de estudo bíblico? Se o Espírito Santo existe, ele deixou, a Bíblia foi deixada aí, o Espírito Santo vai te explicar o que está na Bíblia, o que vai servir para você. Deixa eu agradecer mais uma vez o Cassiano Sam, muito obrigado, Cassiano. Agora que eu vi que eu estava empolgado aqui nesse assunto que eu tomo pancada, nos filmes relados por Hollywood sempre haverá uma mulher. Bom seria um sinal ou aviso, vai saber. Evangelho na live, pergunte a seu pastor. Amém, muito obrigado. Mago Supremo disse aqui: na faculdade de História, li uma obra maravilhosa, História do Cristianismo, das origens a Justianismo. Autor Ambrógio Doni. Fica a indicação também. Muito obrigado. E Nelson Oliveira fala, mas isso está escrito, não precisa de terceiros para falar com Deus. Sim, mas assim, se tem uma coisa que a galera gosta muito, é de pôr um terceiro, né? Pastor é rico é porque ele realmente tem acesso a Deus. Nossa, o pastor do Edir Macedo, ou Deus do Edir Macedo é um Deus de verdade, né? Porque o Edir Macedo ficou rico.
Jesus casou com Maria Madalena e teve filhos. Jesus, o Filho de Deus, foi criado pela Igreja Católica com um controle social. Vamos passar para essa segunda versão, que inclusive é defendida por um cientista religioso de muito tempo atrás, que é o Macion. E quem segue a versão do Macion? Testemunhas de Jeová, por exemplo. Eles acreditam que Jesus Cristo, ele é um homem completamente diferente, que ele é o Filho de Deus, ele é o único intermediário legitimado por Deus para falar com ele para os homens. Pronto. Você quer chegar a Deus? Você vai procurar o Marco Feliciano? Não. Você quer chegar a Deus? Você vai procurar o Pablo Marçal? Não. Você quer chegar a Deus? Você vai procurar Edir Macedo? Não. Você vai chamar por Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então o caminho para chegar a Deus é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é Deus? Não. Jesus Cristo seria o Filho de Deus. E, inclusive, essa variação acredita que Jesus Cristo se casou com Maria Madalena. Posso falar a parte mais conspiratória de tudo isso, gente? Você acredita que a pessoa que está à direita de Jesus Cristo é Maria Madalena? Tem 203 votos. Libera aí para ver como que deu esse resultado. Deixa eu colocar aqui. Você acredita que... Bom, deixa só a Lana liberar. Sim. Então, 61% da galera aqui de 203 votos acreditam que sim, 38% acredita que não. Olha só, Deus, o Criador do Universo, ia mandar um único filho para um planetinha minúsculo nessa imensidão do universo, Itair Carlos. Então, ele depende muito da variação da crença, porque tem gente que acredita que Deus mandou para todo lado. Por exemplo, de acordo com a versão dos Mormons, o mesmo Jesus que foi lá o mesmo Jesus lá de Jerusalém também veio aqui para a América e deixou ensinamento para a América. A versão que eu acredito é que o mesmo Deus se manifestou para todos os povos de formas diferentes. Na África, por exemplo, ele desceu dos céus numa escada com o nome Olurumari. Então, cada um acredita numa coisa diferente. Eu acredito que o Deus é um só. Hoje é uma briga de deuses. Camus, né? 4.000 parece. E tem também, obviamente, gente, tem aquela visão de que Deus representaria o Sol, né? Para quem conhece essa visão de que 25 de dezembro é a data de inflexão da inclinação do Sol em relação à Terra, e a partir daí ele fica 3 dias sem modificação na inclinação, e depois de 3 dias volta a nascer, né? Volta a crescer, que seria o nascimento. Então, tem vários pontos. Olha, o Júlio César Beraldi apareceu no canal 2. Como esse estopa fala asneiras. Seja bem-vindo aqui, Júlio César Beraldi, o cirista da live. Gente, Júlio César Beraldi é a própria encarnação do Ciro Gomes. Esse cara, uma vez eu conversei com ele por vídeo, tem uma foto do Ciro Gomes gigantesca no quarto dele. Eu falei, mas por que isso, o Júlio César Beraldi? O pessoal, normalmente, na minha adolescência, o pessoal colocava foto de mulher pelada. Não, eu gosto é do Ciro. Tem a foto gigantesca do Ciro Gomes lá na casa dele. Mas vamos nessa. E aí, nesse ponto aí, essa outra crença acredita que Jesus Cristo nunca existiu e que Jesus Cristo teria sido, nessa crença relacionada ao Sol, ela acredita que o Jesus Cristo nunca existiu e que o Jesus Cristo seria simplesmente uma releitura de outros deuses que foram criados a partir do Sol, né, da trajetória do Sol ao redor da Terra. E aí, obviamente, essa crença traz elementos como 12 apóstolos, né, os 12 símbolos do zodíaco, e assim por diante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deuses Sol. Deuses solares. Então, deidade solar. Deixa eu trazer para vocês aqui. Deixa eu achar uma que tem todos os deuses solares aqui. Deuses solares. Tá difícil de achar, mas enfim. Tem todas umas divindades solares. Deixa eu ver aqui. Ó. Um ponto mais importante da questão. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, então. Regi Pascoal. Muito obrigado, Regi Pascoal 100. Meu ingresso simbólico. Obrigado, gente. Quem puder ajudar, o Pix também tá 31997692494. Mas ó, quem é ateu?
né? Eu tô vendo aqui a Maria Cristina falando, quem é até acredita nisso. Quem é ateu, aí eu vou trazer para vocês qual que seria a explicação da história de Jesus Cristo para quem é ateu. Vários deuses existiram antes de Jesus Cristo com a mesma história de Jesus Cristo. A mesma, absolutamente a mesma história. Que nasceu de uma virgem e morreu numa cruz, ressuscitou o terceiro dia e etc. Toda essa história, ela se relaciona com a trajetória do Sol ao redor da Terra. São vários elementos e a mesma história de Jesus Cristo já existia 5.000 anos antes de Jesus Cristo. Então, para quem é ateu, basta acreditar que foi só uma criação de mais um Deus baseado na trajetória do Sol. Mas eu queria dizer para vocês que, historicamente, Cristo existiu. Se depois eles correlacionaram a história de Cristo com a história de outros reis baseados no Sol, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, historicamente Cristo existiu. Onde é possível ver isso? Na Bíblia? Não. Relatos históricos de historiadores judeus e romanos que relatavam a existência de um baderneiro chamado Crestus. Então, não dá pra gente acreditar na história de Cristo lendo a Bíblia, porque a Bíblia não seria referência para ela mesma. Isso eu estou dizendo cientificamente. Mas cientificamente a história de Cristo ela é comprovada porque vários historiadores da época faziam referência a um cara que eles chamavam de baderneiro que estava fazendo uma revolução na religião judaica. São vários. Então Cristo existiu. Mas se toda a história relacionada a Cristo, como nasceu no 25 de dezembro, morreu na cruz, toda essa história foi criada depois, baseada nos outros deuses solares, eu não sei. Pode ser que aconteceu isso. O Cristo existiu e ele fez uma revolução na religião judaica, foi um novo Messias, né? Foi um novo, não um novo Messias, que seria o prometido dos judeus, mas foi um novo líder religioso. E como líder religioso, esse Cristo fez toda essa agitação e depois, quando quiseram criar o cristianismo e foram criar os mitos do cristianismo, fizeram uma relação com os mitos que já existiam antes. Dentre eles, os reis solares. Então tem várias formas da gente ver todos esses pontos relacionados à religião. Mas de todas as formas, uma é regra. Não há compatibilidade nenhuma entre as igrejas neopentecostais e o cristianismo. Não tem nenhuma versão do cristianismo que tenha compatibilidade com as igrejas neopentecostais. Não existe nenhuma religião compatível com as igrejas neopentecostais. Nos filmes devem ser relatados por Hollywood, sempre haverá uma mulher. E aí, que eu li, né, do Cassiano Sam, bom seria um sinal ou aviso, vai saber. Evangelho na live, pergunte ao seu pastor. Amém. O pastor, né? Se você falar com um pastor que Maria Madalena é aquela pessoa que está ali do lado de Cristo, nosso pastor vai ficar louco. Porque o pastor, hoje temos igrejas que têm pastoras, mas são só as igrejas pequenas. E aí eu vejo aqui a Nicicena, Jaspion também existiu. E eu falo com você, Nicicena, que ai de você de falar comigo que Jaspion não existiu. Jaspion fez parte da minha infância. Come on, boing! Silaizoki rolo, come on, boing! Eu sei falar japonês por causa de Jaspion. Então você fala comigo que Jaspion não existiu, você vai me dar aí uma espadada no coração, né? Aquela espadada do Magarin. Né? Ou então vai mandar Satangos, que tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Você vai mandar o próprio Satangos aparecer para mim em sonho e me colocar em desespero. Claro que Jaspion existiu. E o que eu digo para você é que existe uma diferença muito grande entre o Cristo histórico ter existido e o Cristo histórico ser o Filho de Deus. O Cristo histórico existiu. Você não vai contestar a existência do Cristo histórico, você não vai contestar a existência de Chico Xavier, você não vai contestar a existência do Mohammed, né, o profeta dos muçulmanos. Você não pode contestar a existência dessa galera, não. O detalhe é, o que a gente tem hoje a respeito deles é a verdade da vida deles. A gente sabe historicamente que o Cristo fez uma revolução na religião judaica. Mas o início do cristianismo, como a gente conhece hoje, foi 300 anos depois da história de Cristo. Então, se os caras pegaram, vamos pensar hoje, né? Vamos imaginar, olha, eu preciso montar uma religião que não seja o cristianismo,
para dominar o povo. Mas eu não vou criar essa religião do nada, então vou buscar alguma coisa. Eu leio alguns livros, escolho ali um determinado camarada que chamou muita atenção e falo que eu estou orando para ele. É o que os neopentecostais fazem. Falam que estão fazendo tudo em função de Cristo e etc. Não tem nada de cristianismo ali. Da mesma forma que os neopentecostais hoje buscam a figura de Cristo, que é uma figura histórica, para criarem uma religião completamente nova, para serem aí os milionários, nós temos também a possibilidade que 300 anos depois de Cristo a Igreja Católica, né, a fundação da Igreja Católica tenha sido no sentido de vamos criar uma religião baseada nesse cara que todo mundo aí está seguindo, né, todo mundo aí está com a cabeça em cima da possibilidade dele ser o Deus, porque aí a gente controla o mundo. Então tomaram para eles o discurso deles serem os representantes de Deus e a coisa foi nessa direção. Aí olha, todo o mito criado, né, que o Cristo nasceu no 25 de dezembro, morreu na cruz, tudo isso pode ter sido criado posteriormente. Claro. Agora que o Cristo existiu, isso é verdade. Sandra Maria Brito, Léo, amo quando você fala sobre esse tema. Obrigado, Sandra. Eu achei que eu só gerava revolta quando eu falava sobre isso. Diogo, comentário profundo. Deveríamos exercer essa vontade de felicidade permanente. Estou para 1 milhão de inscritos. Cláudia Salles Fonseca, vamos nessa direção, Cláudia. Muito obrigado. Tem muita gente da minha idade aqui. Gigante Guerreiro Dylion. João Renato Rocha. Que dá. Vem falar que Jaspion não existiu. Que vai gente na sua casa aí se você falar que Jaspion não existiu. Léo, e a verdade é Jesus. Religião só mais uma empresa, um CNPJ, Casa da Moeda. Religião é uma coisa completamente diferente de espiritualidade, né? Alana, recebeu o Pix aí, Valéria Lobão. Obrigado, Valéria. Novo Testamento, Léo. E o Novo Testamento anularia o Velho Testamento. Mas para pedir dízimo, os caras vão direto no Velho Testamento. Para falar que Haddad era um rei do mal, para quem não se lembra, Malafaia falou que o Haddad era um rei do mal e o Jair era um rei do bem, né? Abençoado por Deus. Foi essa a campanha do Malafaia durante as eleições. Para falar isso, eles vão no Velho Testamento e falam que estão com Jesus. Olá, cadê a camisa quadriculada? Adriana S. Criamos um padrão, Adriana S. A live durante o dia com camisa quadriculada. A live durante a noite sem camisa quadriculada. Porque durante a noite é um bate-papo, uma análise, um treco mais tranquilo. Durante o dia é notícias. Então, durante o dia, só que vai ter a camisa 5 horas da tarde, camisa quadriculada, 10 horas da noite sem camisa quadriculada. Meu sonho era ver o golpe de Dylion em Satangos. Você não viu o fim do Jaspion? Porque depois de muito tempo repetindo 3 episódios antes do fim, né, que era uma covardia extremamente bizarra, aquela coisa de colocar o Jaspion todo, quando chegava lá em 3 episódios antes do fim, os maleditos começavam a manchete, começava a repetir de novo. Chegou um momento que trouxeram aí, né, esses 3 episódios finais de Jaspion, que aí o Satangos vira o Super Satangos, né, o Magarin vira um Satangos. Capitão América, não concordo em tudo, mas estamos juntos. Gustavo Brito, muito obrigado. Selma Galdino, Diogo, que massa, obrigado por compartilhar um pedacinho da sua vida. Mas eu mandei a Alana Estopa, que estranho, Valéria Lobão, já pensou em fazer comercial de shampoo? Quem que vocês estão pedindo para fazer comercial de shampoo? Eu? Deve ser por causa de... Não dá, né, gente? Porque eles vão falar que shampoo faz o cabelo crescer. Capitão Caverna e Super Caverninha, era da época também. Capitão América, arrecadação de 1 trilhão e 400 bilhões. Se a turma do Chaves existiu, imagina... Pois é, gente. A turma do Chaves existiu, imagina o Jaspion. Quem é louco aqui de matar o Jaspion desse jeito? Léo, eu acreditava que o Jaspion realmente fazia aquilo mesmo. E olha que eu já tinha 16 anos, Nice Cena. Gente, eu fui ver depois, né, aquelas visões, nostalgia dessas produções de antigamente... Era a coisa mais bizarra, né? Era bom demais assistir aquilo. Quando a gente vai ver hoje, comparar com as superproduções, aparece lá aquele, na hora de explodir, aparece aquele robô, aquela explosão totalmente falsa. Gente, como é que era? Aí depois começa, nos Changemans, eu sei que tem uma fase do Jaspion que eles colocam umas explosões falsas. Depois eles começaram a colocar um robô, né? Um boneco, né? Um robô não, um boneco. O monstro tá lá mexendo. Na hora de explodir tinha um boneco e o treco explodia de verdade. O Fantasma também naquela época.
Sou da arte, não professo nenhuma religião e discordo de qualquer forma de agressão a qualquer delas, dos seus dogmas e dos seus ídolos, né? Na verdade, são mitos, que são essas crenças, ritos, que são as práticas, os dogmas são criados pelos donos da religião para controlar o povo. O dogma mais louco que eu já vi, uma vez eu estava digitando, eu trabalhava com digitação quando eu era mais jovem. Poucos eram aqueles que faziam digitação e imprimiam, então eu conseguia ganhar a vida com isso. E chegou uma menina pedindo para digitar e imprimir várias cópias das regras da igreja Deus é Amor. E das regras, a mais louca que tinha era: não pode comer ketchup. Como assim não pode comer ketchup? Porque contém pimenta curtida no álcool. Todos os dogmas, e naquela época, eu lá com, 17 anos, eu já percebi que era tudo uma jogada. Tudo que eles proibiram eram elementos de, digamos assim, de conforto que aquele público deles não deveria consumir, porque se consumisse não sobrava dinheiro para o dízimo. Então eles proibiam perfume, proibiam tudo aquilo que a pessoa, se consumisse, ela gastava dinheiro. Principalmente a televisão. Quando que a televisão deixou de ser do Satanás? Quando eles começaram a ter canais de televisão. Antes deles terem canais de televisão, a televisão era do Satanás. Quando eles começaram a ter canais de televisão, as televisões passaram a ser de Deus. Então, quando eles não tinham... Eu lembro que tinha uma época, gente, que as igrejas produziam VHS, né, que as fitas antigonas, com as programações das igrejas. Aí eles liberaram os fiéis que não poderiam ter antena. Era a coisa mais louca do mundo. Não poderiam ter antena, eles poderiam ter a televisão, mas a antena que traria a programação do mundo era amaldiçoada. Mas ter a televisão podia. Desde que fosse com vídeo para ver o material da igreja. Vou ressuscitar até Ultraman aqui. As pessoas precisam estudar mais mitologias e a história antiga. É exatamente isso. Tem Pix aí, Alana, pra gente agradecer? Deixa eu agradecer o pessoal aqui. 31997692494. Não chegou mais Pix? Muito obrigado, Ivani. E o Bruce Lee? Sim, Bruce Lee também existiu. Gente, pro Bruce Lee e pro filho do Bruce Lee, existem teorias que apontam para os Estados Unidos por trás da morte deles. Principalmente porque o Bruce Lee estava criando um sentimento de nacionalismo chinês. Muito obrigado, Fátima, que mandou um pix aqui e disse aqui: sextou Léo Guerreiro. E muito obrigado também, Ivani. Muito obrigado a vocês que estão mandando o pix aqui. Eu cantava milho. Esse estopo é com... eu fui procurar aqui para ver se tinha o xingamento do Júlio Beraldi. Tá aqui. Esse estopo é como o Ciro. Junta um monte de conhecimentos recortados, junta sem nexo e toma uns troços e sai falando asneira. Tô aqui virado no óxido de hidrogênio, seu Júlio César Beraldi. Tô chapando o óxido de hidrogênio e contando a história aqui. Olha só que o Edmilson, gente. E olha que eu tô brincando com essa questão do óxido de hidrogênio, mas tá aqui um cara muito louco aqui, ó, que escreveu Bolsonaro 2026. Edmilson, que você fumou? Que produto tem? Como é que chama mesmo os K, né? Tem as drogas da série K, que deixa o cara muito louco, com alucinação muito louca. Você fumou um K6 ou você fumou um Celeron? Os dois são da mesma época. Se você fumou um K6-2, é um K6 mais moderno, né? Bruce Lee não foi da minha época, mas bons filmes. Então, Bruce Lee, existem teorias de que ele foi exterminado pela máquina dos Estados Unidos exatamente porque ele estava criando um sentimento de nacionalismo chinês que poderia prejudicar os interesses imperialistas dos Estados Unidos. Gustavo Brito fala toca Raul. O astronauta rouba o MiG, gelo em Marte, diz a Viking. Mas, no entanto, não há galinha em meu quintal. Raul tem frases polêmicas, né? Ele sabia que estava sendo vigiado. Olhei para ele e disse: moço, me dá um cigarro. Ele disse: eu vou, mas vá fumar do outro lado. Dois homens fumando junto pode ser muito arriscado. E esse é o prato mais caro do melhor banquete, é aquele que se come cabeça de gente que pensa, e os canibais famintos descobrem aqueles que pensam, porque quem pensa, pensa melhor parado. Desculpe minha pressa, fingindo apressado, trabalho em cartório, mas sou escritor, perdi minha pena, não sei qual foi aquele mês.
Metrô linha 743. Estopa, fale sobre o ópio. Ópio. A história do ópio e da Sheila. A gente tem que deixar para outro dia, gente, que a história é grande, viu? A história do ópio é muito grande. Bolsotário 2026 na cadeia. Todos aqui de casa foram pra praia e eu fiquei sozinha com os cachorros e a gatinha assistindo o Léo pra passar o tempo. Obrigado, Suzane e Cristine. Você é um babaca, Estopa! Há muita corrupção no governo. Você tá recebendo dinheiro indevido aí nesses canais lixos. Alana, por favor, me fala, cadê esse dinheiro indevido? Porque eu tô aqui desesperadinho, hein? Lula, por favor, manda pra mim aquele dinheiro indevido. Por favor, manda aquele dinheiro indevido aí pro Leonardo Estopa, porque seja devido ou seja indevido, ele vai chegar e vai ajudar a pagar contas. Então, quem falou isso foi o, né, até vi aqui, o Antônio Sila. Antônio Sila, meu canal não é lixo, meu canal é um canal de conhecimento. E esse dinheiro indevido, seja lá quem for você que quer mandar um dinheiro indevido, manda aqui no Pix, 31 99769 2494. Manda aí, gente, pode mandar até um centavo, mas manda Pix com o texto dinheiro indevido. Pode ser um centavo, só para chegar dinheiro indevido para mim, porque aí nós vamos garantir que o Antônio Silva tá certo. Eu tô ganhando dinheiro indevido. Carmen Lúcia, Ismael Farias, penso exatamente como você, tenho uma família enorme, são cristãos batistas. Eu não, mas vejo a antipatia que causa neles, as críticas muito fortes e até o deboche que fazem com a fé deles. A fé não pode ser debochada. Eu já comecei aqui no início falando que muitas pessoas ficariam revoltadas, mas eu sei que aqui não tem muita gente que não gosta de comentários, né? Então o pessoal vem aqui exatamente por causa das análises. Estopa, está falando sério, só que as pessoas precisam sair da casinha e estudar mais para abrir os horizontes. Rose Brasileiro. As pessoas não sabem mais parar para pensar e analisar. Emburrecem. E aí, né, porque o Júlio César Beraldi está aqui totalmente emburrecido, virado no Ciro Gomes. Júlio César Beraldi fumou um Ciro Gomes hoje e ficou doidão. E ele chega e fala, como esse Estopa fala asneiras, impressionante. Pois é, eu sei impressionar com as asneiras, né, Júlio César Beraldi? Enoque diz em seu livro que foi levado aos céus e viu a terra do espaço. Então sabemos que Yuri Gagarin não foi o primeiro a ver a terra do espaço. É bem interessante. Tem o Enoque, e tem aqueles dois também que foram levados, eu esqueci o nome deles, tá? Lorena, muito obrigado, Lorena, que mandou um pix aqui. Eu esqueci o nome dos dois que foram levados para morrer na frente de todo mundo depois, que aí deixa bem claro que aquelas pessoas testemunharam uma viagem no tempo, né? Parabéns ao Aquia Santarém, o único que falou da MP dos aposentados. E aí o Drone Nerd. Léo, e o Léo ao quadrado? Não vai ter mais pra frente. Eu e o Léo estamos de férias com o Léo ao quadrado. Mais pra frente ele volta. O governo não pode com corruptos. Vão investigar os pobres para tirar dos aposentados. Aparecida Alice. Honesto é o Bolsonaro, ladrão de joias. Suzane Cristina. Lorena Pires. Eu mandei o Pix, mas garanto que foi dinheiro indevido. Esquerda trabalha. Exatamente, gado. A esquerda trabalha. A esquerda trabalha com dinheiro do povo. Claro, é claro. Deixa de ser retardado, Ney Crasso. É claro que trabalha com dinheiro do povo. Se tem um cara de esquerda que montou um açougue, ele vai vender carne para quem? Pro povo. O dinheiro que vai vir para ele é de quem? Do povo. Se um cara de esquerda é dono do supermercado, ele vai vender para quem? Pro povo. Ou você acha que ele vai vender pro pneu? Você tá achando que um cara monta uma empresa no Brasil, um cara de esquerda monta empresa no Brasil para vender pro pneu? Ou para vender pros alienígenas que vocês ficam apontando telefoninho para eles? Não. É claro que se um cara de esquerda vai trabalhar, ele vai trabalhar pelo dinheiro do povo, sim. Eu vou vender eu trabalho pelos Pix para poder sobreviver. Dinheiro que tá vindo aqui do Pix, seja devido ou indevido, é de quem? Não vai ser do pneu. Será que se eu mandar uma mensagem pros pneu, para que é pneu adorado lá pelos bolsonaristas, com o número do Pix, será que o pneu manda um Pix? Porque ele é o pneu santo dos bolsonaristas.
Não consigo tirar o dinheiro esquecido no BC. Me ajudem. Lula vai dar um caveirão blindado pro povo. O Bolsonaro tá querendo um caveirão blindado, né? Pra brincar de ex-presidente importante. Bolsonaro tomou, gente, nessa do carro blindado, Bolsonaro tomou uma boa. Porque ele achou que ele ia colocar o STF e Lula contra a parede pedindo carro blindado de graça para a República Federativa do Brasil. Só que o cara, ninguém deu ideia, não. Esquerda passando vergonha no Brasil e mundo. Não, Ney Castro, quem passa vergonha... Existe uma coisa, gente, eu vou ler para vocês aqui, que é a síndrome de Dunning-Kruger. Deixa eu achar aqui, síndrome de Dunning-Kruger. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui a síndrome de Dunning-Kruger. Deixa eu achar ela. Ah, tá aqui, já tem português aqui. Por que eu vou mostrar para vocês? Porque esse cara falou que é a esquerda que tá passando vergonha no mundo. E aí eu vou ler para vocês aqui, que é muito importante quando a gente vê um cara loucão assim falando esse treco, mostrar para eles isso aqui, ó. Efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é o viés cognitivo pelo qual pessoas com baixa habilidade em uma tarefa superestimam sua habilidade. Alguns pesquisadores também incluem em sua definição o efeito oposto para as pessoas de alto desempenho, sua tendência a subestimar suas habilidades. O efeito Dunning-Kruger é geralmente medido comparado à autoavaliação com o desempenho objetivo. Por exemplo, os participantes de um estudo podem ser solicitados a completar um questionário e depois estimar o quão bem fizeram. Essa avaliação subjetiva é então comparada com o quão bem realmente fizeram. Deixa eu explicar, né? Porque o texto aqui tá bem complexo. Efeito Dunning-Kruger é o seguinte. Você vê que o tal camarada aqui, ó, que trouxe isso aqui, ó. Bom, enfim, eu não sei onde que tá o camarada que falou isso, não. Mas ele falou que a esquerda tá passando... Tá aqui, ó, Ney Castro. A esquerda tá passando vergonha em todo mundo. Quando o cara não entende nada, igual esse Ney Castro, ele tende a achar... O Wells do Baby Beef é a mesma coisa. Aquele cara que não entende nada e acha realmente que ele sabe das coisas. E aí, ele não tem a menor capacidade de identificar que ele é um ignorante, que ele é um idiota. Olha como que o cara não tem a menor capacidade de identificar que ele é um completo idiota. Tá aqui, ó. Ele disse... O Biden desistiu. Para ele, o Biden é de esquerda. Olha o nível do camarada. Para ele, o Biden é de esquerda. Porque para ele, é mais ou menos assim. Se o Trump tá contra o Biden é de esquerda. Ele nem sabe o que é esquerda. Tem nem noção que nos Estados Unidos, candidato de esquerda não consegue nem chegar à disputa presidencial. Não tem candidato de esquerda nos Estados Unidos. Candidato de esquerda nos Estados Unidos, se tentar entrar em algum partido, não consegue. Não tem partido de esquerda nos Estados Unidos. Sandra, deixa eu te falar, o que você pode fazer não é pedir para eu ler o chat, porque fica muito difícil voltar para achar o seu chat. Repete, porque aí na hora que eu olhar para as conversas aqui, do superchat, que tá fácil. Sandra Bueno, Léo, o que é Deus para você? É uma pergunta muito interessante. O que é Deus para mim? Sandra, sabe por que eu não vou responder? Porque algumas pessoas vão concordar e outras não. E no lugar de eu falar um ponto relacionado ao que é Deus para mim e decepcionar algumas pessoas, eu prefiro nem falar o que é Deus para mim, porque eu quero respeitar o Deus para todos. E qual que é a melhor forma de eu respeitar o Deus para todos se é eu que estou falando para todos vocês agora, não dizendo o que é Deus para mim? Então, eu peço para vocês nesse momento que me desculpem, porque uma vez, quando eu falei sobre eu acreditar em Deus, teve um cara que veio com 7 pedras na mão, falando que é um absurdo eu acreditar em Deus, e que eu em Deus seria, né, que Deus seria, como é que é mesmo? Uma coisa que não é provada cientificamente, que eu estou enganando todo mundo. Então, para evitar, eu nem vou falar o que é Deus para mim. Mas muito obrigado por sua participação. E eu reservo-me no direito de não responder isso, até para que eu possa respeitar todo mundo. E aí tá lá o Júlio César Beraldi, canalzinho aqui está caindo, nem 116 assistindo, depois... Você é bobo, menino, você tá no canal 2.
Ontem, nossa live aqui, enquanto você tava no outro canal lá que tava dando 300 pessoas, nossa live aqui tava dando 2.500 pessoas. Só que quando você veio falar bobagem, desbloqueia o Júlio Beraldi aí do canal 1. Já desbloqueou. Júlio Beraldi, vem pro canal 1. Canal 1 tá aqui com 800 pessoas assistindo. Deixa de ser bobinho, menino. As lives aqui no canal, elas não vão acabar porque eu fiz uma crítica a Márcia Tiburi. Eu vou até te dizer uma coisa, Júlio Beraldi. A única pessoa que ficou triste que eu fiz críticas a Márcia Tiburi foi você. Mais ninguém. Tá? Então o canalzinho aqui está caindo, nem 116 assistindo depois das ofensas a Maria do Rosário e Márcia Tiburi. A esquerda quer distância. Bom, não sei te falar, Júlio Beraldi. Você rapou fora da live, tá sofrendo por isso. Porque eu sei, gente, o Júlio César Beraldi adora essa live. Sempre participou. Sempre tava no Léo ao quadrado. E agora o Júlio César Beraldi sai nesse desespero pra tentar fazer de conta que ele é um menino mau e vai acabar com a minha live. Como é que ele fez pra acabar com a minha live? Ele parou de assistir minha live. Acabou com a minha live. E pior, né? Foi pra outra live falar que eu sou cirista. O Júlio César Beraldi ele faz isso pra acabar com o comunicador. O Júlio César Beraldi, que é de esquerda, o que ele fala? Eu vou acabar com o Leonardo Stolpa. Aí vai na outra live e fala, Leonardo Stolpa é cirista. Aí ele chega agora no canal 2, que tá nesse momento com quantas pessoas assistindo no canal 2? Deixa eu ver aqui. Chega lá no canal 2, que tem... É o de baixo. Tô tentando achar. De 119 pessoas assistindo, aí ele comenta. Canalzinho aqui tá caindo, nem 116 assistindo. Mas o outro canal, que é o canal 1, canal principal, tá com 808 agora, Júlio César Beraldi. Segura essa. Se você vier, vai ser 809. E você gosta dessa live, menino. Você tem um treco que você gosta dessa live. Nem adianta falar que não. Então, nem você vai conseguir cancelar o Leonardo Stolpa. Você tá fazendo campanha pra todo mundo cancelar, mas nem você consegue cancelar. Tá aqui assistindo. Chegou, cara. 810. Chegou o Júlio César Beraldi. E Sandra Bueno falando, Júlio César Beraldi é companheiro. Já conversei com ele por telefone já. E fica me xingando aí. E ele fala, nem Rivotril para o rapazinho. Então, Júlio César Beraldi, você já tá desbloqueado no canal 1. E aí a Sandra Bueno fala, ficar em cima do muro é fácil. Não é fácil não, Sandra Bueno. Ficar em cima do muro você tem que equilibrar. Mas, eu sempre ofereci para vocês análises políticas. Eu sempre ofereci para vocês análises econômicas. Eu sempre garanti para vocês que eu vou fazer análises honestas e progressistas. Eu nunca cheguei aqui falando com você que eu vou fazer um trabalho religioso e vou falar com vocês, olha, minha religião é essa, eu sou obrigado a assumir minha religião. Não. Muito pelo contrário. A melhor forma de eu, como comunicador, que sei que falo com pessoas de diversas religiões, a melhor forma de eu respeitar é dizer que eu respeito todas as religiões e nem falar a minha, para que ninguém aqui se sinta obrigado a me criticar ou me elogiar ou até mesmo mudar de religião por causa das minhas crenças. Então, não pensa que eu estou em cima do muro. Estou fazendo exatamente o contrário. Eu estou, nesse momento, me reservando no direito de não decepcionar ninguém. E nem obrigar ninguém a repensar a própria religião. Já pensou se eu falo que eu sou... eu sou Zoroastro. A mesma religião do Fred Mercury. Assim falava Zaratustra. Aí o cara vai pensar, não, eu vou ter que conhecer a religião do Leonardo Stolpa, né? Porque talvez a religião do Leonardo Stolpa seja melhor que a minha. Isso é um desrespeito, gente. Não. Então, Beelzebub has a devil put aside for me. Bismillah. Não vou aqui fazer nenhum proselitismo da minha religião. O que eu trago para vocês, quando eu falo de religião, são pontos históricos, diferentes visões a respeito da história de Jesus Cristo, o que uma religião pensa, por que os testemunhas de Jeová imaginam que Jesus não é Deus, é só o Filho de Deus, e pronto. Leonardo, obrigado por você estar do lado certo. Muito obrigado, Márcio Araújo, e muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui. E vamos nessa. Gente, hoje é sexta-feira, já são 23 horas e 38 minutos. Queria agradecer muito a vocês pelas participações, queria agradecer a vocês por estarem aqui. E queria dizer nesse momento
que eu tô feliz porque eu vi que nem o Júlio César Beraldi, que é o mais radical cirista, conseguiu ficar longe da live. Não tem jeito, não dá para cancelar. Pode tentar cancelar? Pode, mas não consegue. Leonardo, obrigado por você estar do lado certo. Comunistas de apartamento, Rogério Miranda. Quem é comunista de apartamento, Rogério Miranda? E o Zé do Tachão fala, progressismo é lixo. Não é, realmente, Zé do Tachão. Agora fala aí, o que é progressismo? Eu já perguntei para todo mundo o que é comunismo, quando eles vêm cá criticar, eles não conseguem criticar. Que tá aqui, comunistas de apartamento. Né? O que é comunismo? Primeiro, Rogério Miranda, quem aqui falou que é comunista? Você conhece alguma pessoa aqui que falou que é comunista? Porque eu vejo o pessoal falar de progressismo aqui, pouquíssimas pessoas aqui falam de comunismo, porque os comunistas mais radicais, eles me abandonam, porque eu falo que nós não temos material humano para materializar o comunismo. Para a gente conseguir colocar em prática comunismo, a gente precisa ter muita gente boa, pessoas realmente dispostas a fazer tudo pelo coletivo, e a gente não tem. Deixa eu trazer aqui os Pix do dinheiro indevido. Tá aqui. Muito obrigado, Lorena. Muito obrigado mesmo, Sandra. Obrigado, Sandra, pela grande ajuda. Josué, aqui é Lula, companheiro. Segue dinheiro indevido. Muito obrigado. Então, Josué mandou um dinheiro indevido aqui, ó. Quem que é o cara do dinheiro indevido? Manda aprender. E muito obrigado, Mirande. Muito obrigado, Mirande. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando aqui. E Tachão, fala do governador da Bahia, ladrão de respiradores. Olha, se provar que é ladrão de respirador, meu filho, manda pra cadeia. Você acha que eu tô aqui pra falar que existe um político que é imune aos roubos? Por isso que nós estamos pedindo ladrão de joias pra ir pra cadeia. Aqui a gente quer que ladrão vá pra cadeia mesmo. Ladrão de joias, inclusive, tá na mira do Xandão. Ladrão de joias não tem aí essa oportunidade, não. Oi, Léo, comecei a assistir sua live, tô adorando. Muito obrigado, Ive Bonfim. Eu tô tentando levar a brincadeira aqui até meia-noite pro pessoal descobrir que tem live, tá, gente? Porque tem muita gente que parece que fica em outra live até meia-noite, chega aqui, descobre que tem live, fala, ó, Leonardo Estopa voltou. Gados Virgens, Cláudia Salles Fonseca. Como é que é o nome do gado que tava ontem? É 13%, é o Douglas. Né? Voltou pra 12,5 depois que falou bobagem. Né? Falou que esse teco da manga cabeluda lá. 2026 é Lula outra vez. Tá aí, né? 2026 Lula outra vez. E o pau tá quebrando aqui no comentário. Estou progredindo com Lula no poder. Lucivaldo Rodrigues. Todos os números estão melhorando com Lula no poder e até para os ruralistas tá melhor. Mas você não fala do ministro do Mula, Zé do Tachão. Ô Zé do Tachão, você quer que eu fale de qual ministro do Mula? Ladrão de joias, golpista na cadeia. Deixa eu ver aqui. Nel Engelbrecht. Estopa é igual falar mal do herói Maduro é ser ignorante. Eu não tô entendendo se você está fazendo sátira, se você acredita. Ah, não, ele falou que viva Maduro e a resistência total ao abutre imperialista. Gente, eu não sei se você se lembra que eu fiz hora com um cara que era o... Nossa, se você conseguisse baixar aquele vídeo lá que eu postei no Facebook, como que é a conversa minha com o tal de Gilberto Gil, tem uma parte que eu falo assim, viva Maduro, viva o PT, nós vamos tomar tudo mesmo. E aí que o cara fica desesperado, mas enfim, você não vai achar agora não. Aí o Júlio Beraldi falou, Estopa, vai trabalhar pro Aécio novamente. Júlio, você não vai me incomodar com essas bobagens. Foi eu que fiz o vídeo que eu já trabalhei pro Aécio para explicar pro pessoal que antes de estudar era muito difícil compreender quem estava certo ou estava errado, porque a conversa do Aécio acaba aí convencendo pessoas. Você não me incomoda, Júlio Beraldi. Pra mim, você é só um bobão. Ó, 13%, 12,5% chegou. Leonardo, se você deixar a barba crescer, vai passar mais autoridade. Tá aí uma dica do 12,5% que eu agradeço. Sandra Bueno, né? Pra poder ficar bem comum, né? Léo, quando você gravou aquele vídeo no carro chorando por causa da Luísa, mandei mensagem para a doutora Tânia, mas você tá se ferrando pelo povo. Muito obrigado, Sandra Bueno. A doutora Tânia foi um anjo nessa história, porque ela me orientou muito, ela ajudou demais, tá, gente? E Zé do Tachão procurando casamento aqui. Tá solteira, Angélica?
E o Júlio César Beraldi, que tá lá no segundo canal e falou que a live acabou. E aí o Júlio César Beraldi é interessante, né? Ele tem falado por aí que a live acabou, ele persegue. Tinha outro cara também que me perseguia, que eu esqueci o nome. Júlio César Beraldi tá lá no canal 2 falando que a live acabou, ele falou assim, como é que é mesmo? Estopa, vai trabalhar pro Aécio novamente. Ele fica puto quando fala que ele trabalhou com a Aécio. Fico não, se eu que contei a história. É só procurar no meu canal que você vai encontrar. Já trabalhei pro Aécio. Deixa de ser bobo, menino. Aqui, o Júlio César Beraldi, eu vou te contar um segredo. Tinha uma coisa que eu bloqueava as pessoas quando elas falavam comigo, até hoje, quando o eleitor do Bolsonaro chega e fala, eu bloqueio e tiro do canal, que é abortista. Porque isso me toca. Não é porque você defende o progressismo, que você defende a redistribuição de renda, que você é abortista. Então a única coisa que me incomodava era quando me chamavam de abortista. Tem sempre uma coisa que incomoda. E aí eu realmente podava. Agora, falar que eu trabalhei pro Aécio, isso não me incomoda, não. Léo, por que você voltou do Reino Unido? Foi o Brasil 247 que fez o convite para eu vir pro Brasil, e aí eu me mudei do Reino Unido. Angélica tá caçando um marido na live do Leonardo. Peraí, a Angélica tá caçando, mesmo tão zoando a Angélica. O que tá acontecendo? Angélica, gente, sai pra lá. A Angélica não tá caçando marido nada, não. Vovó preocupada. O Lula tirou o imposto da carne. Essa vovó preocupada é aquela que fala que o... Gente, comunista fiel. Quem é comunista fiel? Que ele tá falando que é piada. Muito obrigado, Alberto Serra, que falou, Léo, você é diferenciado. Muito obrigado pelo carinho. Tá aqui. O que o Nicolás Maduro está fazendo é a tentativa de impedir os venezuelanos de votar na oposição, fechando as fronteiras covardemente. Então, uma pessoa falou aqui que todos os anos ele fecha, mas olha só, até que faz sentido o argumento de que se ele fecha as fronteiras, ele vai impedir, obviamente, que os venezuelanos que estão morando em outros países votem. Pode ser que seja isso, mas assim os venezuelanos podem voltar uns 3 dias antes, não sei. O gado está acompanhando o surgimento de provas de vários crimes, ou são idiotas ou canalhas. Judite Oliveira, tá acabando o gado, exatamente por causa dessas vergonhas, tá? Também tô chateada com o governo. A carne a R$ 29,90, olha a R$ 4,90. Hoje comprei rabada a R$ 18,98. Meu colesterol vai ficar alto de tanto comer carne. Vovó preocupada, exatamente. É preciso se preocupar porque o governo Lula ele realmente, né, o governo Lula realmente pode colocar o brasileiro aí numa situação de comer muita carne e ter, né, problema de saúde. Então, esse é o ponto. O 12,5 falou, progressismo é da direita, a esquerda é pobrismo. Que esquerda é pobrismo, menino? A esquerda governa admitindo que o Brasil é pobre e governa para os pobres. Não tem nada disso de esquerda é pobrismo. O mesmo pessoal que fala que esquerda é pobrismo fala que os banqueiros ficaram mais ricos durante o governo Lula. Não pode ser compatível. É até engraçado, né, que Gente, a afirmação mais estúpida que a gente já viu no mundo é quando o bolsonarista fala que o Lula vai colocar o comunismo no Brasil. O comunismo não é que todo o patrimônio é do Estado? O mesmo bolsonarista que fala que a esquerda rouba, fala que a esquerda vai colocar comunismo no Brasil. Mas adianta você passar a vida inteira roubando para depois colocar o comunismo e ter que dividir seus bens com todo mundo? É muito estúpida a colocação, totalmente contraditória, mas gado é gado. Léo, não sei o que você vai falar de mim, mas eu não sou Lulinha. Léo, não sei o que você vai falar de mim, mas não sou Lulinha. Não entendi nada. Por que esse gado não manda pix indevido para Léo e Alana? Valéria Lobão, gado, manda pix aí. Zé do Taxão, manda um pix pé de frango. Pode mandar um pix pé de frango aí pro canal para ajudar nosso trabalho. Gustavo Brito, na época do Bozo não dava para comer carne de segunda. Gente, na época do Bozo era fila do osso. Na época do Bozo, de forma muito clara, tá? Assim, pra gente não se iludir, na época do Bozo era fila do osso. Na época do Bozo não tinha essa possibilidade aí de comer carne, até porque a carne brasileira
ela estava voltada à exportação, era fila do osso mesmo. Gado prefere pagar mais conta mais alta apenas por orgulho, não admitem que a casa caiu. A realidade é que apesar do gado tá vendo que a casa caiu, o gado tá gostando de pagar menos. E aí quando acontece, olha, subiu a gasolina, lógico, o Bolsonaro vendeu as refinarias para trocar em joias, Bolsonaro vendeu a BR para Petrobras. Então, claro que nessas circunstâncias nós tivemos uma queda, né, na capacidade do governo de reduzir o preço do combustível. Então, quem está fazendo o combustível subir hoje é o Bolsonaro. É o Lula que está na presidência, mas é porque Bolsonaro vendeu tudo. Então, a única coisa que eles reclamam é isso, né? O combustível que está com preço em dólar. Fora isso, o gado está adorando o preço está caindo. E deixa eu trazer um ponto aqui que 12,5 falou. Leonardo, queria ver você debatendo com Kim. Ia tomar um pau. Desculpa, mas o Japa é brabo. Deixa eu contar uma história 12,5. Foi o seguinte. Teve essa conversa já de debate com muita gente. O primeiro que marcaram pra mim foi com uma tal de... a Renata Barreto, alguma coisa assim. Ela ia me destroçar. Lá no início marcaram alguns e iam me destroçar. Os debates estão aí. Depois essa Renata Barreto ia me destroçar. Tava marcado o debate. Aí o que aconteceu? Ela criou uma desculpa lá que eu era um cara escroto que não ia debater comigo não. Pra fazer o quê, né? Depois marcaram um debate meu com um camarada que era o diretor da escola austríaca aqui no Brasil. Deixa eu ver se eu lembro dele, né? Que é o cara da escola austríaca de economia aqui no Brasil. Marcaram o debate. Como que marcavam o debate antigamente, né? Um cara que tava assistindo um negócio meu ia lá e cutucava o cara. O Estopa tá querendo debater com você não vai fugir não. O cara, não, tudo bem, vamos debater, vamos marcar, que não sei o quê. Aí depois o cara desmarcou porque tinha compromissos importantíssimos que ele não poderia faltar. Deixa eu lembrar o nome do cara aqui. Depois marcaram o debate meu, lá no início do meu trabalho, com o Rodrigo Constantino. Mas tudo bem, vou debater com o Rodrigo Constantino. É um cara que só fala idiotice, é fácil debater. Desmarcou também. Rodrigo Constantino desmarcou. E o Kim Kataguiri? Tentaram de toda forma, cutucaram o japonês. E olha, Toshiro cutucou o Kim Kataguiri. Quem conhece a música do Toshiro sabe que Toshiro tem a vara de tamanho bom. Cutucou o Kim Kataguiri. O que aconteceu? Teve resposta não, menino. Claro que ele não vai debater comigo, porque hoje ele tem uma desculpa. Ele não é mais MBL, ele é deputado federal. Eu sou um cara irrelevante. Mas o que rolou é que só tem um cara que debate comigo e é um debate muito respeitoso. Paulo Cogos. Só um cara da direita tem coragem de debater comigo. Cara relevante da direita. Paulo Cogos. O primeiro debate meu com Paulo Cogos, eu lembro que eu tava com a costela quebrada, foi uma coisa assim extremamente bizarra, mas eu falei, gente, eu não posso deixar de debater com Paulo Cogos, que todo mundo tá pedindo esse debate. Foi uma coisa extraordinária, um debate super respeitoso, Paulo Cogos finíssimo no debate comigo, e eu também fiz de tudo para ser respeitoso com ele. Há uns poucos dias atrás teve outro debate com Paulo Cogos, é só ele da direita que debate comigo. O resto todo tem compromisso importante e desmarca. Então, não imagine 12,5 que você vai conseguir ver qualquer tipo de debate acontecendo comigo e com o Kim Kataguiri. Isso não vai acontecer. 100% machucado. Em um debate com o menino chorão Caio Gadola. Pois é, claro, eu aceito debater com esse pessoal todo, que pra mim, gente, um debate não tem vitorioso. Debate de duas ideologias é igual um jogo de futebol sem a trave. Toda vez que um chutar a bola lá pro fundo, vai falar que quem é do time vai falar que foi gol, quem é do time que tinha que defender vai falar que não foi gol. Então eu não tenho problemas com debater com a direita, sou bem tranquilo quanto a isso. Mas eu não vou ficar debatendo sanguinariamente e achar que no final das contas vai ter um vitorioso, que debate não tem vitorioso. Debate de ideologias quem acredita na minha ideologia vai falar que eu ganhei, quem acredita na ideologia do Caio Coppola falaria que ele ganhou, mas não é só falar assim, vou marcar um debate com o Caio Coppola, eu posso debater com qualquer um deles, sem problema nenhum. E vou continuar dizendo, obviamente, que
Ai, o 12,5 trouxe um aqui que interrompeu todo o raciocínio. Olha que disse o 12,5. Piedade, 12,5. Namorada minha tem que depilar com laser. Eu pago. Peraí. Quanto custa uma depilação a laser? Vamos pensar aqui. Deve estar uns 10 mil reais, será? Pra fazer a depilação toda? Menos? Menos. E hoje em dia tem até grupão, eu acho. 1.500? Não sei. Que eu sei que 200, 12,5. Como é que você vai pagar a depilação pra 200? Tá difícil, menino. Não assume uma bobagem dessa não, porque isso aí é compromisso. Depois começa a te processar e fazer você pagar aí essas depilações, o bicho pega pra você. Verdade seja dita, as mulheres preferem homens conservadores do que maconheiros comunistas pobristas. Posso falar, Alana? Posso responder essa? Não sei, pode? Não sei. Contar um negócio pra você, menino. Gente, faz uma enquete, Alana. Posso responder o 12,5? Tá tarde, vamos dormir. Sim ou não? Simples. Posso responder o 12,5? Sim ou não? Depois de 50 votos eu vejo. Posso responder o 12,5? Porque eu posso magoar o 12,5 nesse momento e o 12,5 pode ficar brabo. Então faz essa enquete, eu quero saber o que é que o pessoal... eu quero que o pessoal responda se eu posso responder o 12,5 nisso aí. O pessoal sabe qual que é a resposta. Então, por onde anda? É Cauê Trasmonte, é exatamente esse camarada que eu falei, que era o outro Júlio César Beraldi, que ficava me perseguindo em toda live. É Cauê Trasmonte, tá aí. Por onde anda o Cauê Trasmonte? É uma boa pergunta, não sei, viu, gente? Cauê Trasmonte tá trasmontando por aí, junto com o Júlio César Beraldi, conspirando contra o Leonardo Stuppa. A última do Cauê Trasmonte, aí eu falo com vocês, o perigo dos radicais. A última que esse Cauê Trasmonte trouxe foi vestindo uma camisa do Hamas, fazendo campanha para o Hamas. Aí o que ele fez, né? Ele associou a campanha contra a guerra na Palestina a uma campanha em favor do grupo Hamas, que está sendo divulgado como terrorista. Então, todas as vezes que dão bola para esses loucos, igual o Cauê Trasmonte, a gente sempre perde, né? A gente sempre leva a ferro. E aí, fazer o quê, né? Pode liberar aí, vamos ver o que deu. Léo responde ou não? Não tô entendendo. Ai, meu Deus do céu. Então tá bom, deixa eu falar. Vamos lá. A verdade seja dita, as mulheres preferem homens conservadores do que maconheiros comunistas pobristas. Olha, eu vou te contar um negócio, 12,5. Sabe o que acontece? Muitas vezes as mulheres são obrigadas a ficarem com aquele camarada que seria um conservador que a sociedade quer. Ou porque a família impõe, principalmente aquela situação em que os pais são chatos, gostam do cara conservador e obrigam. Sabe o que acontece? Elas não preferem os conservadores. Elas preferem os homens. Existe uma diferença entre o homem conservador e o homem. E aí, os conservadores só servem para aparecer em público e tomar chifre. Então eu digo para você que se nesse momento você estiver achando que é sua mente conservadora que vai manter sua namorada, que é o seu patrimônio que vai manter sua namorada, eu digo que você pode manter uma mulher do seu lado porque ela está com medo da insegurança de te largar para ficar com aquele cara que ela está ficando há muito tempo colocando chifre em você. Tá? Porque você pode ter o seu discursinho conservador e você pode ter o dinheiro. Mas se você é só isso, vai faltar para a mulher a companhia de um homem. E você pode estar tomando chifre por causa disso. Então, para com essa bobiça sua de achar que as mulheres preferem conservadores do que os maconheiros comunistas.
A mulher, ela prefere a pessoa que vai dar o carinho, a pessoa que vai tratar bem. E a imagem que eu tenho de um conservador tradicional, como é que chamava aquele coronel lá do "eu vou lhe usar"? Não sei, o nome dele eu não sei. Mas enfim, aquele coronel lá que falou, tire a roupa, eu vou lhe usar. Não consigo nem fazer a voz dele não, que é muito poderosa. Só deite-se, uma coisa assim. Vai pra cama, vá se lavar, eu vou lhe usar. Não é isso aí que as mulheres estão querendo não, tá? Tanto é que na história dele também, ele foi um par de chifres. E aqui a Terê fala, e você entende de mulher? 0,5% hétero, tirou 12 de uma vez só. Tirou 12 de uma vez só. Valéria Lobão, o Brasil não é pobre, é uma das maiores economias do mundo. O problema é a redistribuição de renda, né? O povo brasileiro é pobre. Conservador faz papai e mamãe. 12,5, conta pra nós. Fazia outras posições é pecado? Agora eu queria saber disso. Eu queria saber a raiva que essas 200 mulheres passaram. Já parou pra pensar? Eu lembro do Pedro de Lara, uma vez no Silvio Santos, que o Pedro de Lara é o símbolo do conservadorismo brasileiro, né? E a reserva moral. Falaram isso uma vez. Você é a reserva moral desse país. E aí o Pedro de Lara contou a história que ele nunca viu a esposa dele nua. Que era só no escuro. E, obviamente, só o papai e mamãe. Bom, essa aqui... Vocês contam ou eu conto? O 12,5 falou aqui. Já fiquei com mais de 200 mulheres e dei muito prazer para elas. Hoje eu não sou mais assim porque encontrei Jesus. Mas sim, as mulheres preferem conservadores do que vagabundo comunista para namorar. 12,5. Vocês contam ou eu conto? Menino. Aqui, 12,5, eu vou te contar um negócio. Se tem um treco que você nunca vai saber na realidade é se você realmente deu prazer para uma mulher. Tá? Pode ser que você tenha realmente acreditado que você deu prazer para essas 200 e o maior prazer que elas tiveram foi no momento que você acabou e rapou fora. Tá aí, tá? Uma coisa que dificilmente os conservadores saberão é que uma coisa que eles estão distantes de conseguir fazer é dar prazer para uma mulher, que a visão deles a respeito do prazer é uma coisa completamente diferente do que a visão de uma mulher. E, bom, eu acho que não cabe mais a gente continuar, já mudou o dia. É hora de terminar essa live, porque o 12,5 tá... 12,5 tá falando aqui uns pontos aqui mais eróticos, que eu não vou nem ler aqui. Esse negócio de 100% hétero aí, acho que ele é 100% falácia. Quem muito fala, nada faz. Pintou 7, 8, 9 e entrou Jesus. Aí que beleza. Bom, gente... João Dias fala, as 200 mulheres passaram muita raiva. Gente... Deixa eu agradecer a todos vocês pela participação. Tá engraçado, tá muito legal, mas a voz já acabou. Eu peço para vocês que compartilhem com o pessoal que a live voltou. Quem puder ajudar com o Pix, 31 997692494, pix@estopa.com.br. De segunda a sexta, às 5 horas da tarde e às 22 horas, que é 10 horas da noite, tem aqui. Não acaba não, sabador. É sabador, gente. As pernas estão até tremendo aqui de frio, porque o ar-condicionado tá batendo na perna. Conservador é o Renan Bolsonaro, menina toda. Né? O maior conservador do bolsonarismo é o Renan, filho do Bolsonaro. Gente, boa noite, valeu demais. Falei por você, Léo, eu gosto de dar muito prazer pra mulher, se não for uma fedorenta peluda. Olha, 12,5. O que você chama de fedorenta peluda, menino? Ó, as crianças não sabem das coisas mesmo. Gente, boa noite. Pro trem não ficar pior ainda. E eu volto com certeza na segunda, talvez no final de semana. Muito obrigado e até mais.